Gostaria, então, de apresentar o evento de hoje. Nós teremos, né, não sei se dá para ver, deixa eu aumentar aqui a tela. Nós teremos um momento de apresentação da coordenação, a coordenação fará uma breve apresentação, junto com um discente do programa que está vindo no lugar da nossa representante discente realizar essa apresentação. Teremos a palestra do professor Marlon, que falará sobre a pós-graduação em educação, em ciências e matemática, caminhos e descaminhos, né? Teremos perguntas também que vocês vão poder fazer para o professor Marlon, e ao final teremos um espaço para dúvidas e questionamentos relacionados ao programa, principalmente destinados aos ingressantes, né, onde discentes do programa e a coordenação irá ajudá-los a resolver essas dúvidas, tá bom? Deixa eu só ver se entrou mais alguém. Eu pediria sempre para que vocês procurassem entrar sempre, pedir a autorização para entrar antes do horário, no horário estarei autorizando, tá? Todas as palestras, porque será só eu mediando, tá? Não tem uma pessoa mediando as entradas para mim. Aqui, então, vamos primeiro agradecer, eu gostaria de agradecer a coordenação do programa, a professora Solange Locatelli, a professora Danusa Monforte, pela ajuda, pelo apoio a este evento, né, de boas-vindas aos ingressantes, e também ao aluno Giovanni, né, o Giovanni Paz, que vai fazer uma apresentação para vocês, vai falar um pouquinho sobre a representação discente. Também gostaria de agradecer a equipe de comunicação, professor Bruno Cerqueira, professora Vivili Gomes, e a discente Fátima Kian, que ajudou na organização deste evento. Gostaria também de agradecer ao professor Marlon Soares, que irá hoje gentilmente fazer a palestra para nós, e também os discentes Fernanda Silva, Sabrina Saito e Giovanni Paz, que também estão aqui nos auxiliando hoje nas dúvidas que vocês trarão. Okay? E gostaria também de agradecer todos os presentes pela audiência de hoje. Nós teremos uma lista de presença. Essa lista de presença é só para os alunos que não são de seminários, para que eles tenham certificado. Os alunos de seminários não precisam se preocupar, porque eles terão a sua presença, a sua participação na disciplina comprovada através das atividades que eles irão realizar. Então, somente os alunos, as pessoas, né, que estão participando, que vão querer certificado, assinem essa lista de presença. Eu já vou colocar no chat daqui a pouco essa lista, o link da lista, vocês entram, é um formulário e vocês assinam. Gostaria de informar também os alunos de seminários que o plano de aula já está no SIGA, que vocês aproveitem essa semana para lê-lo, e a semana que vem teremos o encontro neste mesmo horário. Eu vou disponibilizar o link para vocês pelo SIGA, na barra de notícias do SIGA, e por e-mail, vocês receberão um e-mail com um link, e vocês vão saber, então, como acessar o nosso encontro da próxima semana, que também pretendo gravar e disponibilizar. Todas as orientações sobre a disciplina serão dadas na próxima aula, então não se preocupem, hoje o foco é essa apresentação. Então, eu vou passar a palavra para a coordenação do programa e o discente Giovanni para que realizem as suas apresentações. Muito obrigada.
Bom, boa tarde a todos e a todas, espero que estejam todos e todas muito bem. Obrigada a todos os docentes e discentes, ao querido amigo Marlon, que veio lá de Goiás, né, Marlon? Ainda bem que agora está mais fácil, né? Está mais simples. Muito obrigada mesmo, porque vai ajudar bastante a gente aqui. Muito obrigada, Fernanda, que ela cedeu, gente, essa aula, né, que é da disciplina, para que a gente pudesse fazer algo tão desejado há tanto tempo, que nós gostaríamos tanto de fazer, que é esse evento, ainda que seja simples, mas um evento que eu acho que é significativo, para receber a todos e todas vocês. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é um começo aí de vocês, né, de um novo sonho, de um novo percurso, e a gente fica realmente muito feliz de poder ter um momento, né, que a gente possa recebê-los. O programa, gente, falando muito brevemente, ele começou suas atividades em 2011, foi a primeira turma de mestrado que entrou, então já estamos fazendo 10 anos, né, muito bacana, e o doutorado se juntou aí em 2019, nossa primeira turma, aí eu já estava até na vice-coordenação, né, em 2019, em junho, entrou nossa primeira turma de doutorado. Até o momento, eu fiz questão de olhar no SIG agora para ver, né, nós temos 200 mestres formados pelo programa, e isso é muito, realmente muito bacana. Espero que vocês, então, todos vocês e todas vocês, participem aí da história, né, do programa, e venham se juntar a esses formandos aí. Não temos ainda doutores, porque o programa ainda é novo, né, no quesito do doutorado, mas em breve, né, teremos. Como o Marlon é de Goiás, aí eu fiquei pensando aqui numa poesia para falar para os ingressantes, sabe, Marlon, que fosse da sua terra. E como eu já tive num congresso de educação do campo na cidade de Goiás, em Goiás, logicamente eu visitei a casa, né, e conheci a história da Cora Coralina, e eu vou falar para vocês um trechinho bem pequenininho, mas que eu acho que é significativo, né? A Cora Coralina, ela era uma doceira, como se diz na terra lá, né, de Goiás, de mão cheia, e depois ela se tornou uma poetisa conhecida e etc. E aí ela fala o seguinte, que recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras, e faz doces. Recomeça. E é esse o meu desejo aí para vocês, que vocês tenham um recomeço no sentido de um renascimento, na verdade, né? Toda vez que a gente começa um curso, a gente está recomeçando algo na nossa vida. E de verdade, como coordenadora no momento aqui do programa, eu e Danusa, nós assumimos agora em fevereiro, né? Danusa muito recente, é o que realmente a gente deseja para vocês, que vocês tenham realmente um belo percurso aí pela frente. Eu vou passar para a Danusa, né? É muito breve o que eu queria falar, mas dar essas boas-vindas mesmo para vocês, tá bom, gente? Contem conosco. Obrigada, Sol. Gente, eu também queria agradecer a todos e a todas pela presença, né? A Fernanda e os outros professores discentes envolvidos na organização, né, do evento. Dar um oi para o Marlon, que eu conheci brevemente, né, Marlon? Mas que foi um grande prazer trabalhar rapidamente com você naquela época. E só fazer, assim, me alinhar aí com o que a Solange já colocou, né, que é um prazer ter vocês aqui, a gente realmente agradece essa organização da Fernanda, né, e da comissão de comunicação, porque esse vai ser um espaço muito importante para a gente ir se conhecendo aos poucos, entender um pouco o que significa essa transição para a pós-graduação, né? Então, acho que é o que a Sol falou. Então, bem-vindas e bem-vindos, e vocês já conhecem um pouco a cara da gente, né? A gente vai se encontrar em outras ocasiões, mas desejo muito sucesso, muita alegria, muito crescimento nesse processo de ingressar na pós-graduação acadêmica, e bom trabalho aí para vocês. Vou passar a palavra para o Giovanni agora, né? É isso mesmo, gente? Sim, agora é o Giovanni.
Só esclarecendo que a Andrea, que é a representante, teve um problema de saúde, ela iria vir, então ela pediu para avisar vocês que foi um impedimento mesmo de saúde que fez com que ela não pudesse estar com vocês, tá? Então, um abraço para todas e todos. Então, aí a gente está chamando aí o Giovanni para fazer essa representação discente, né, justamente por conta da Andrea estar com essa questão de saúde. Boa tarde, gente. Eu agradeço o convite, né, em substituição à nossa colega Andrea, né, e me sinto honrada em poder, né, dar as boas-vindas para vocês, colegas, que estão ingressando agora nesse momento, né, no nosso programa de pós-graduação. É realmente muito importante que, né, existam pessoas como vocês interessadas em prosseguir os estudos e se interessadas pela ciência de uma forma geral, né? Principalmente nos tempos que nós vivemos no nosso país, né? Se interessar pela ciência realmente é um predicado muito importante para nós, professores, de uma maneira de forma geral. Meu recado também é muito breve, né? Eu acho que se eu fosse dar uma dica aí como aluno, né? Eu fui aluno de mestrado do programa, de 2015 e 2017, e agora em 2020 eu ingressei no doutorado. Sou doutoranda do programa, então. A minha principal dica para vocês, gente, separem um tempo agora que vocês estão no começo, que vocês estão ingressando, deem uma olhada no site, se familiarizem com o site, com as normas, com os protocolos, que está tudo bem detalhado, né? Basta a gente dedicar ali um tempinho para a gente sentar e ler, porque é muito importante que a gente se familiarize com essas normas, com esses procedimentos que são muito do nosso programa, né? Porque tendo ciência disso, o transcorrer dos 2 anos do mestrado, dos 4 anos do doutorado, vai ser muito mais tranquilo, né? Para a gente cumprir essas exigências, né? Para que a gente consiga colaborar. Então, essa é a minha principal dica para vocês. Busquem dedicar um tempinho ali para se inteirar das normas do nosso programa que estão presentes lá no nosso site. Muito obrigada, Giovanni, Danusa e Solange, por essa recepção. Agradeço muito. Vou passar, então, a palavra para o nosso palestrante, professor Marlon. Então, professor Marlon Herbert Flora Barbosa Soares é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é licenciado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia, fez seu mestrado e seu doutorado na Universidade Federal de São Carlos, onde estudou sobre ensino de Química e no doutorado especificamente sobre jogos, né? Ele é coordenador do Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, o LEQUAL, também é pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências, o NUPEC, da UFG, e é docente do programa de pós-graduação em Química, da UFG, e do programa de pós-graduação em Educação e Ciências e Matemática, também da UFG, e o professor, ele estuda várias áreas, né, faz pesquisa em várias áreas correlacionada à educação, entre elas jogos, atividades lúdicas aplicadas ao ensino de química, ciências e religião, formação de conceitos, inclusão digital de professores de ciências e robótica educacional, em ciências, em ensino de ciências, né? Então, o professor tem um currículo muito rico, né? Ficaríamos só a tarde toda aqui para descrever todo o látis dele. Então, eu agradeço muito, professor, por essa oportunidade, né? E seja bem-vindo, e a palavra está com o senhor. Só lembro a todos que não são de seminários, que não são alunos de seminários, que o link já está no chat para que vocês preencham a lista de presença. Muito obrigada, professor. Obrigado, professora Fernanda, pela gentil apresentação. Agradeço também a recepção de todos, professor Bruno.
Agradeço o convite da Solange, companheira de estrada do ensino de Química, né, Solange? Ê, Laia! Trem não é fácil, não, né, Solange? Trem não é fácil, não. Cumprimento demais a professora Danusa Monfort, porque nós entramos numa latada uma vez aí, né, professora Danusa? Uma latada no meio do governo Temer, nós entramos numa latada. Um dia nós vamos conversar isso no boteco, né, Danusa? Para mostrar para o povo a latada que enfiaram a gente, mas até que a gente fez um bom trabalho, sim, né, Danusa? Muito bom te ver, Danusa, muito bom ver a Solange. Estou vendo algumas caras conhecidas de eventos aqui, principalmente o Cláudio. Ei, Claudião, né? Na tranquilidade, entrou, né? No doutorado. Ei, Laia, né? Bom, pessoal, quando a Solange me chamou, eu falei assim, gente, o que eu vou falar para esses meninos, né? Eu resolvi falar um pouquinho do caminho da educação em ciências, porque às vezes poucas pessoas falam, né, dos caminhos relacionados à educação em ciências no país. Obviamente, em 40 minutos, de 30 a 40 minutos, é difícil falar todo o histórico da educação em ciências. Então, eu vou falar para vocês alguns aspectos da educação em ciências que eu acho importante e que vai levar a algumas considerações que eu vou fazer ao final sobre caminhos e descaminhos, tá? Então, eu vou tentar falar entre 40 e 45 minutos por causa do tempo de tela, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com o tempo de tela nessas questões online, então eu vou tentar ser o mais... Mas a gente é professor, né? Professor é uma raça ruim, pessoal. Se o cara começa a falar, vai virando uma desgraceira. O cara vai falando, não para. Né? Vocês sabem, todos somos professores, né? E aí vai virando aquela, como diz aqui em Goiás, aquele pampeiro. Então eu vou passar vocês para cá, ó, para outra tela, para ficar mais fácil para mim. Porque eu sou chique, Solange, Danusa, Fernanda, sou chique, tem duas telas. Bom, apareceu aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, aqui, quando eu estiver olhando para frente, ó, eu estou olhando para vocês, tá vendo? Aqui agora, quando eu estiver olhando aqui, eu estou olhando para outra tela, onde estão vocês de fato. Eu estou vendo todo mundo aqui, as carinhas de todo mundo. Então, nessa tela aqui estão as carinhas de todo mundo. Nessa tela aqui está a minha apresentação, que é onde eu olho para vocês. Que é o único jeito que eu sei fazer, né? Por que você não faz o contrário, né? Coloca essa tela aqui de cá e a apresentação já, porque eu não sei fazer, né, gente? Se eu soubesse fazer, eu tinha feito dessa maneira. Então, eu vou deixar desse jeito aqui. Quando eu estiver olhando para cá, eu estou olhando para vocês mesmo. As carinhas de todo mundo estão aqui. Agora, quando eu estiver olhando para cá, eu estou olhando para a apresentação, tá bom? Então, eu vou tentar falar para vocês um pouco sobre a pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática no Brasil, alguns aspectos relacionados aos caminhos e descaminhos dessa pós-graduação. Eu coordeno o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas do Instituto de Química da UFG. Ó, um aspecto que eu vou falar aqui que é interessante, eu sou um professor da área de ensino de Química e Educação em Ciências num Instituto de Química. Isso é muito comum no país, né? Os professores, os profissionais ligados ao ensino de Química, ensino de Biologia, ensino de Física e Educação Matemática, estão ligados a alguns institutos de Química, Biologia, Física, Matemática, um pouco diferente do que acontece, por exemplo, na UFABC, né? Que não há institutos, não há faculdades, se eu não me engano, depois vocês me desmentem, né? Se eu estiver enganado, vocês me desmentem. Ah, você falou bobagem. Bom, pelo que eu conheço um pouco da UFABC, não é muito semelhante à maioria dos institutos que existem no país. Então, eu sou ligado a um instituto de Química. Outra coisa, eu também sou atualmente coordenador do programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática aqui da UFG. Por que eu estou falando isso? Em solidariedade às minhas colegas Solange e Danusa, que estão sofrendo o pão que o diabo amassou, como eu, com o diabo do Coleta Caps, não é isso? Assim, sim, olha lá. A Solange já está fazendo um joinha, porque a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. É um inferno essa avaliação, que não está levando a lugar nenhum, e a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer neste ano, para vocês terem uma ideia. Eu não tenho a mínima ideia como vai ser a avaliação dos programas esse ano. Né? A Solange já fez assim, quer dizer, não tem a mínima ideia. A Danusa já riu, porque a gente não tem ideia, gente. Infelizmente, a gente não tem ideia. Mas a gente vai chegar lá, tá? Bom, a primeira coisa, a gente começa se andando, né? Eu costumo dividir em 3 fases a educação em ciências no Brasil, para localizar as pessoas, né? O que acontecia antes da Segunda Guerra Mundial,
Antes da Segunda Guerra Mundial, gente, é um período muito grande, né? Pode ser até 5.000 antes da Segunda Guerra Mundial, 5.000 anos antes da Segunda Guerra. Não é isso que eu estou falando, não. Aqui no Brasil, a educação em ciências, de fato, é final do século XIX, começo do século XX. Então, é isso que a gente chama de antes da Segunda Guerra Mundial. Vai até a Primeira Guerra Mundial, até 1930, 1940, por aí. Né? Até o inicinho da Segunda Guerra Mundial mesmo. Qual que era a motivação da educação em ciências nesse período? Primeiro, crescimento urbano. Por quê? Depois da Revolução Industrial e do Iluminismo, começa-se a progredir, o mundo começa a progredir em termos de industrialização, de crescimento urbano exagerado. Então, a motivação da educação em ciências é tentar resolver questões relacionadas ao crescimento urbano. Qual que é o foco da educação em ciências nesse período? Responder esses problemas sociais. A ciência nesse período era descritiva, muito descritiva, na tentativa de resolver problemas relacionados ao crescimento urbano. O que se investigava em sala de aula, se é que existia pesquisa em sala de aula nessa época, mas quem trabalhava com questões relacionadas a isso, principalmente a ciência descritiva, tentava resolver o que na sala de aula? Tentava melhorar a relação do estudante, a interação do estudante com qualquer objeto daquele período, né? Principalmente relacionado a problemas sociais. Por quê? Ora, porque é nesse período no Brasil que começa-se a criar uma quantidade de escolas públicas para a classe baixa estudar, né? Para a classe, para o proletariado estudar. Então, você tinha que resolver problemas sociais para que esse proletariado que estudava nessas escolas pudesse trabalhar nessas indústrias. Então, o ensino das ciências aí acaba sendo um meio de colocar essas pessoas a resolver os próprios problemas que existiam nessa época, principalmente em relação ao trabalho, a manter a sociedade como estava nessa época. Ou seja, nada diferente do que é hoje, né? Só mudava o século, vamos pensar assim. Quais os temas emergentes? Investigação do que era novo. Por quê? Depois sai do Iluminismo, começa a Revolução Industrial, final do século XIX, começo do século XX, quer se investigar de tudo. Tudo que tem relação com ciências, né? Então, a educação em ciências ainda era muito misturada às questões científicas nessa época. Gente, eu estou falando de uma maneira extremamente grosseira e superficial. A gente gastaria aqui 50 minutos só para falar disso, né? Eu quero que vocês entendam que existiram 3 períodos. Então, vocês me perdoem a superficialidade de algumas coisas, obviamente. O pós-Segunda Guerra Mundial, que é o que a gente chama de período pós-Segunda Guerra Mundial, depois de 1945 até mais ou menos 1960, 1965, 1970. Vou explicar isso para vocês aqui. Isso aqui, qual que é a motivação da educação em ciências? É o que a gente chama de corrida espacial ou efeito Sputnik. Todo mundo já viu isso em algum livro, em algum artigo, né? Efeito Sputnik. Efeito Sputnik. Todo mundo. Mas o que é isso? Efeito Sputnik. Você imagina o seguinte, acabou a Segunda Guerra. Precisa dividir o espólio da Segunda Guerra. Quem que vai ficar com o espólio? Os aliados? Os russos? Quem que ganhou a guerra? Os aliados? Os russos? Até 1990, ainda se tinha a ideia de que quem resolveu a Segunda Guerra Mundial eram os aliados. Hoje a gente sabe que quem resolveu a guerra foram os russos na chegada em Berlim. Né? Então, essa história de que os aliados resolveram a guerra na invasão da Normandia, né, no dia D, aquilo lá foi só um motivo para acelerar a chegada dos aliados em Berlim, para ver se eles chegavam ao mesmo tempo que os russos em Berlim, e os russos chegaram em Berlim e resolveram a situação toda, né? Se você quer saber como é que foi essa entrada da Normandia numa visão menos romântica, veja um filme que chama O Resgate do Soldado Ryan, que você vai ver no começo, aquela chegada lá é 0,5% do que aconteceu em número de morte e de horror na entrada da Normandia, né? Mas o que você está querendo dizer com isso? Bom, precisava dividir o espólio, né, pessoal? Como é que divide o espólio? Quem que vai ficar com o quê? Beleza, mas quem que vai mandar no mundo? E se manda no mundo como? Dominando a ciência. Beleza, aí começa uma corrida espacial e corrida científica, saber quem que eram os bambambam. Quem que eram, como diz aqui em Goiás, quem que eram os mió de bão. Quem que eram os bão da época. Beleza. Só que em 67, os russos conseguem lançar o Sputnik, que é o primeiro aparato humano que circula a Terra. Beleza. Se os russos conseguiram fazer, os americanos ficaram malucos, os europeus ficaram doidos. Mas como é que nós vamos fazer agora? Os caras estão ganhando da gente, os caras posam na Terra.
Eles não precisam nem de mar para pousar as navinhas deles, eles pousam na terra. Né? Nós não conseguimos, nós pousamos só no mar. Não, os russos conseguiam pousar na terra e ainda lançaram, nessa época eles já colocaram um cachorro, ainda colocaram uma pessoa e uma mulher em volta da Terra. Beleza. Isso gerou um novo tipo de educação em ciências, né? Que é a formação de futuros cientistas. E como é que eles faziam essa formação de futuros cientistas? Aquele tanto de material didático, cheio de experimento por descoberta, para fazer com que o cara gostasse de ciência, tentasse fazer aquele tanto de experimento, tudo redondinho, cheio de roteiro, para ele poder entrar em nível superior, para ele poder virar cientista, para tanto a Europa quanto os Estados Unidos, rivalizar com o que acontecia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esse era o foco da educação em ciências, em termos de formação de futuros cientistas no pós-Segunda Guerra. Ou seja, aí é que aparece esse tanto de material que veio chegar no Brasil na década de 70. BSSC, PSSI, um monte de material didático, cheio de experimento, cheio de kit experimental pronto. Para quê? Para formar pequenos cientistas, para o cara escolher a ciência, para ver se ganhava dos russos. A ideia era, vamos ganhar dos russos. Todos esses experimentos que a gente tem, inclusive em nível superior nas universidades, esses roteiros pronto, quadrado, é oriundo dessa época. Inclusive esses experimentos de físico-química que não funcionam. Por exemplo, você usa um isopor, coloca um becker no isopor para medir o NaOH, não funciona em lugar nenhum. Imagina aqui em Goiás, que não é uma atmosfera nunca de pressão, e não vai ser 25 graus Celsius nunca. Físico-química aqui, gente, é como se fosse físico-química do outro planeta, pra vocês terem ideia, né? Em Goiás. Aí eles querem fazer experimento de físico-química, dá certo aqui. Nunca vai dar certo em roteiro, né, pessoal? Em Goiás, misericórdia. A Sol estava falando hoje, estava 12 graus aí em São Paulo. Aqui em Goiás também, tá todo mundo com blusa, 23 graus. Todo mundo com blusinha, 23 graus. Bicho, se der 19 graus aqui em Goiás, morre o povo. Os goianos morrem tudo, nas esquinas. Tem que dar uma calamidade pública. Tem que sair catando goiano nos lugares tudo, se der 17 graus aqui. Bom, em sala de aula, desenvolvimento de habilidades individuais e ações disciplinares. Tudo na perspectiva de formar pequenos cientistas. Quais os termos emergentes nessa época? Aprendizagem como descoberta, resolução de problema, tá vendo? Tudo na perspectiva de formar gente para ir para a ciência, para concorrer com os russos, né? Então, aprendizagem por descoberta, resolução de problema, ensino indutivo, aprendizagem por projeto. Mas essa aprendizagem por projeto não é essa que tem hoje, não. A BP, não. Tá? Não é essa que você resolve um problema, não. O negócio já vinha pronto. Bom, a década de 70, 90 é reticências, que é o que a gente vive hoje, né? Qual que é a motivação? As crises ambientais no mundo. Mas não é só crise ambiental, a gente sabe que é uma crise social, é uma crise política, é uma crise econômica, né? Depois da década de 70. Qual que era o foco da educação em ciências? Orientar os estudantes na resolução de problemas práticos enfrentados pela sociedade. Então, você muda o nome, tá vendo? Orientar os estudantes na resolução de problemas práticos enfrentados pela sociedade, mas não é muito diferente do começo do século, né? O que acontece em sala de aula depois da década de 70, principalmente? Os pesquisadores começam a pensar o seguinte, gente, tudo bem, a gente está ensinando ciência, mas será que a gente está ensinando ciência de maneira correta mesmo? Matemática, será que a gente está ensinando matemática de uma maneira interessante para esses meninos, né? E quem que começa a perguntar isso? Geralmente, não são necessariamente os professores que têm formação na área de educação em ciência ou educação. Por quê? Porque existia poucas pessoas nessa perspectiva, formadas nessa perspectiva. Quem começa a pensar isso são os professores físicos, químicos, biólogos, matemáticos. Eles que começam a pensar na probabilidade de que poderia se fazer alguma coisa diferente para ensinar ciência, né? É a partir deles que outras pessoas que foram formadas depois deles começam a procurar programas de educação fora do país e dentro do país. E mais, depois do final da década de 70, começo da década de 80, década de 90, começam a aparecer os programas de educação em ciências, a gente vai mostrar aqui. Mas quem começa mesmo, quem começa a pensar isso dentro da SBPC, dentro das sociedades científicas, são os pesquisadores das áreas de química, física, biologia e matemática. A matemática até antes, na década de 50 e 60, que começa a formar, de fato, os primeiros educadores matemáticos, né? Mas a área de física, química e biologia, final da década de 60, começo da década de 70. Então, começa a trazer para o paraíso o quê? O interacionismo, principalmente o interacionismo
behavioriano e piagetiano, a questão das concepções alternativas na década de 80, e ainda existe aqui resquícios do Sputnik, ou seja, experimentação, ainda se estuda muito experimentação hoje. Aí na década de 80 e década de 90 aparece Vygotsky e o materialismo histórico dialético nas pesquisas relacionadas ao ensino de ciências. O que mais que começa a aparecer em termos emergentes? Alfabetização científica, o movimento de ciência, tecnologia e sociedade. Metodologia de pesquisa. Metodologia de pesquisa é um negócio importante, por quê? Porque nossa área não tinha isso. A gente emprestou a metodologia científica e a metodologia de pesquisa, né, da educação e da sociologia. Nós ainda não temos certinho o que a gente acha que é a metodologia de pesquisa e educação em ciências, não. A gente empresta da educação e da sociologia, né? Validação e avaliação de materiais didáticos, linguagem e comunicação, TICs, concepção e formação de professores e, claro, história da ciência, inclusão e diversidade. Bom, isso é um pequeno histórico do como é que se montou a educação em ciências no país, dividida em 3 fases, e eu fui muito superficial. Depois vocês vão falar, professor Marco falou, mas também, né, pessoal, tem só 40 minutos. Bom, educação em ciência e matemática. O que nos trouxe até aqui? Eu diria que, primeiro, os encontros científicos e as sociedades científicas nos trouxeram até aqui. Então, as pessoas começaram a pensar assim, nossa, gente, mas será que não tem jeito de melhorar a sala de aula, não? Né? Como é que é a formação do nosso professor? Beleza. Isso começa a aparecer nos encontros científicos mais antigos, principalmente em alguns encontros da SBPC. Começam a aparecer sociedades científicas preocupadas com isso. E, claro, a partir do momento que você tem encontros científicos e sociedades científicas se preocupando com isso, obviamente, começam a aparecer os grupos de pesquisa, que são fundamentais para a própria proposição de programas de pós-graduação. Né? Você quer fazer uma proposição de um programa de pós-graduação sem grupo de pesquisa? Muito difícil disso acontecer. E, claro, juntando os encontros científicos, sociedade científica, aparecimento de grupo de pesquisa, aparecem o quê? As pós-graduações para formar professores, mestres e doutores nesta área específica. Por que eu estou falando isso? Lembrem-se, onde eram formadas pessoas que queriam trabalhar com educação em ciências? Ou nas faculdades de educação, ou fora do país, ou ainda em cursos básicos, por exemplo, programas de pós-graduação em Química. Eu sou doutor em Química, ainda em 2004. Vou mostrar para vocês que não tinha uma quantidade grande de programas em 2004. Eu sou doutor em Química. E eu fiz um trabalho em educação em Química dentro de um programa de pós-graduação em Química. Gente, eu apanhei mais do que tapete no arame. Eu sofri mais do que Nossa Senhora. Bom, então vamos contar essa história um pouquinho rapidamente, né? Surgem os encontros científicos. O que eu quero dizer com isso? Então, olha só. Aparece o Simpósio Nacional de Ensino de Física em 1970, que foi o primeiro, e nós temos agora em 2021 o 24º, que acontece agora em julho, que inclusive acontece na UFABC, né? O Simpósio Nacional de Ensino de Física. Entre 1970 e 2001 acontecem aí 24 encontros. Olha só que interessante. Quem faz esse primeiro Simpósio Nacional de Ensino de Física é a Sociedade Brasileira de Física. Por quê? De novo, aquela questão. Pesquisadores preocupados com o ensino de física, tanto em nível básico quanto em nível superior. Mas professores de física, pesquisadores de física. O mesmo acontece com a química, ó, Encontro Nacional de Ensino de Química, que começa lá em 1982, o primeiro, e o 20º aconteceu agora, em 2021. Olha só que interessante. Quem começou a fazer esses encontros nacionais de química? A Sociedade Brasileira de Química. Alguns químicos e alguns professores que fizeram trabalhos de ensino de química e ensino de ciências, ou em faculdade de educação, ou em institutos de pesquisa. Nos 2 últimos eventos do ensino de química já foram feitos pela Sociedade Brasileira de Ensino de Química, que é uma sociedade brasileira nova que nós temos agora, que substituiu a Sociedade Brasileira de Química na condução do Encontro Nacional de Ensino de Química. Aconteciam também os encontros de perspectivas do ensino de biologia, de 86 a 2004. Eu só achei até o 9º, em 2004, na Faculdade de Educação. E aí a SBEM-Bio passa a fazer o encontro anual de ensino de biologia. A SBEM-Bio que foi fundada
agora me fugiu, agora mesmo eu lembro. Depois a Danusa fala. Depois a Danusa fala, que a Danusa vai lembrar. Então, olha só, de 1997 a 2021... 97, bem viu, isso, 97. De 97 a 2021 acontece, então, os encontros anuais de ensino de biologia. Olha só que interessante, mais interessante ainda. Antes do Encontro Nacional de Educação Matemática, que é feito pela Sociedade Brasileira de Ensino da Matemática, existiam ainda os congressos brasileiros de ensino de matemática, que já aconteciam depois de 1950. Geralmente por pesquisadores da matemática, tá? Não necessariamente. Até que a gente chega no maior que nós temos hoje na América Latina, que é o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação, em Ensino de Ciências, que é o INPEC, que iria acontecer agora em Caldas Novas. Então vocês vão deixar de tomar banho em águas quentinhas por causa do Covid. Então iria acontecer agora em Caldas Novas, não vai acontecer mais, vai acontecer online, né? E ele é feito por quem? Pela Abrapec, que é a Associação Brasileira de Pesquisa em Ciências, que também nasce ao final da década de 90. Vejam bem, várias sociedades relacionadas à educação em ciências nascem ao final da década de 90. Por quê? Começa a ter gente formada na área, tanto nas faculdades de educação, quanto nos programas de educação em ciências. Então começa a ter gente falando, vamos fazer uma sociedade? Vamos. A pessoa juntou, vamos fazer um evento? Vamos, pronto. Quer dizer, a área começa a crescer, né, pessoal? Se a área começa a crescer, as sociedades científicas específicas começam a crescer também. Bom, aparecem timidamente os programas. O que eu quero dizer com isso? Olha só, em 1975 até 1984, existia um mestrado em ensino de ciências no Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Unicamp. Depois, ele virou Interunidades, que é o atual que existe na Unicamp, que é Interunidades. Mas ele existiu até 84. E olha só, um dos principais coordenadores desse programa de ensino de ciências era o professor Biratã D'Ambrosio. Da onde? Da educação matemática. Olha que fantástico, né? Infelizmente, essa semana, né, a semana anterior, o professor Biratã D'Ambrosio nos deixou, né? Em 1984, com a linha de educação em educação matemática na Unesp de Rio Claro, foi o primeiro, um dos primeiros, né? Que é muito tênue essa linha, quem foi o primeiro, quem não foi o primeiro, né? Em 1987, o programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática da Unesp de Rio Claro, né, que aparece também. Ou seja, na década de 60, existiam basicamente 2 ou 3 programas só de ensino de matemática ou educação matemática, né? Geralmente na USP, na Federal do Rio Grande do Sul e na Unicamp, e os programas de educação das faculdades de educação, onde existiam linhas de pesquisa em educação e ciência, tá? O que existia muito, então? Pesquisadores vindo do exterior, por exemplo, na área da química, que é a minha área de formação e da Solange, né? Uns pesquisadores mais antigos da nossa área, ou são da faculdade de educação, ou fizeram no exterior, né? Mortimer, Roseli Schnettler, entre outros, né? Em Goianês, como é que foi fundo? Como é que foi continuando isso, né? Como a gente diz aqui no Goiás, foi indo, até que foi fundo. Então, como foi fundo? Como continuou isso? Beleza, pessoal, aí começou a ter mais gente, né? Começa a década de 90, entra a LDB nova, que foi que exigia a formação de licenciado, aumenta o número de cursos de licenciatura. O pessoal começa aí a pensar o seguinte, olha, eu sou químico, mas eu posso fazer coisa na educação, né? Olha, eu sou físico, eu posso... olha, eu sou matemático. Começa a aumentar isso demais. Beleza. E aí se vê a necessidade de se criar um comitê na CAPES. É onde aparece a criação da área 46 da CAPES em setembro de 2000. A área 46 da CAPES em 2000, ou seja, apenas 21 anos atrás, tinham apenas 7 cursos na área de educação e ciências, pessoal. 7. Sabe o que significa isso? Nada. É um nada. 7 cursos significa nada, né? E tinha o que aqui? Tinha no máximo, se eu me lembro bem, 2 doutorados apenas. O resto era tudo mestrado, não é? Então, essa área 46 foi um marco bastante importante na educação em ciências. Por quê? Porque era um comitê da CAPES só de educação em ciências. Isso foi bastante importante. E esse trem durou até 2011. Olha só o que esse comitê 46, a área 46, que é importante, entregou em 2011 para a famigerada área de ensino que nós estamos agora. Eu, coordenador aqui, Sol,
e Danusa, coordenadora aí, sofrentes, agora nós estamos na área de ensino. Por quê? Em 2011, a CAPES destitui a área 46 e cria uma área de ensino dentro de uma grande área multidisciplinar. Para que eles fizeram isso? Porque eles queriam colocar tudo quanto é tipo de programa de ensino. 90% dos programas de ensino dessa área hoje, que começou em 2011, 90% é educação matemática, educação em ciências ou educação matemática. Os outros 10% são programas de educação para formação de professor de educação básica, são programas de ensino de filosofia, são programas de formação de professores para educação fundamental e básica. Mas 90% dos programas aqui da área de ensino atual é de educação em ciência e matemática. Mas o que a área 46 entregou para a atual área de ensino? Entregou isso, ó. 29 mestrados em 11 anos. 29 mestrados, 19 doutorados e 30 mestrados profissionalizantes. Num total de 60. Aí você fala assim, mas que conta analfabeta é essa que você faz, né? 29 mais 19 mais 30, 60 aonde? Só somos sua casa. Não, deixa eu explicar isso aqui. É 29 mestrados, 19 doutorados, 30 mestrados profissionais e 60 programas de pós-graduação, que às vezes tem mestrado e doutorado. Às vezes tem mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. Então, essa conta nunca vai ser só 29 mais 19 mais 30. Entendeu? Então, a área de ensino entrega 60 programas de pós-graduação em educação em ciência e matemática, mais 29, sendo dentro deles 29 mestrados, 19 doutorados e 30 mestrados profissionais. Houve um crescimento muito grande, então, em 11 anos. Mas você fala, de 7 para 29 é muito? É muito, porque não existia uma quantidade grande de formação de mestres e doutores. Pra você ter ideia, a Sol falou aí, ó, de 10 anos vocês formaram 200 mestres, né? Em 10 anos formaram 200 mestres. Nossa, 200 mestres. Gente, é fantástico. Mas no total, em relação à população do país ou do estado, isso é muito pouco na cabeça de vocês. É nada. É um nada. 200 mestres e doutor desse jeito, você forma em 6 meses em Boston, pra você ter ideia. Não precisa de 200 anos, não. Universidade de Boston é 200. Quer dizer, nós temos um problema sério de formação de mestres e doutores no país. E mais, a gente forma pouco e agora também não tem concurso. Não tem nem para onde ir agora, que é pior, né? Não tô passando medo de vocês não, tá, gente? Tudo muda o ano que vem. Se a gente votar certinho, tudo muda o ano que vem. A gente vai encher de vaga de novo as universidades, né? Continuou fundo, e foi muito. Por quê? Olha só. Agora, isso aqui é de 2019. Isso aqui é o documento da área de ensino da CAPES. Né? O documento, o direcionador da área de ensino da CAPES. Então, olha só quantos programas de pós-graduação nós temos agora dentro do ensino. 181. Ou seja, 3 vezes mais do que tinha em 2011. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte, desses 181 aqui, 90% é da área de educação matemática / educação em ciências, tá? Sendo 47 mestrados acadêmicos, 6 doutorados isolados, 91 mestrados profissionais. Olha o crescimento dos doutorados, dos mestrados profissionais no Brasil. Né? Um crescimento extremamente grande dos mestrados profissionais no Brasil. Né? E por aí vai, ó, cursos de pós-graduação separados. Olha só, 218 cursos de pós-graduação separados, assim, mestrado, doutorado, sem pensar em programas de pós-graduação. Então, você tem, ó, 80 só com mestrado, só mestrados, então 80 mestrados acadêmicos, 39 doutorados acadêmicos, 95 mestrados profissionais e 4 doutorados profissionais, seja lá o que for isso. Né? Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de entender o que é um doutorado profissional. Né? Mas eu vou chegar lá, porque eu me esforço bastante, né? A gente se esforça e eu vou chegar lá para entender o que é isso. Então, vejam bem, ó, programas que têm só mestrado, 47. Programas que têm só doutorado, 6. Programas que só mestrado profissional, 91. Agora, separadinho, ó, nós temos 80 cursos de mestrado acadêmico, 39 de doutorados acadêmicos, o que inclui a UFABC de vocês, o novo, 95 de mestrados profissionais e 4 de doutorados profissionais. Então, crescimento muito grande. Ó. Compara aqui com 29 para 80, 19 para 39, 30 para 95. Quem cresceu mais?
os profissionais. Por quê? Porque não precisa de bolsa, né? Não precisa dar bolsa para esse povo, não. Esse se vira. Né? Mete um mestrado profissional aí, deixa o povo se virar, deixa o Estado se virar. Isso aqui, para mim, é um descompromisso com a formação acadêmica, os mestrados profissionais, né? Se bem que quem faz os mestrados profissionais de uma maneira espetacular no Brasil são os docentes desses mestrados profissionais. Por quê? Sem bolsa, sem dinheiro, sem PROAP, os caras ainda formam mestre nesse país e bem formado. Bem formado. Não tem PROAP, não. Viu, gente? PROAP é um dinheiro que vem para os programas, assim, ó, para a gente comprar livro, para a gente financiar banco, financiar viagem para professor, para aluno. Profissional não tem isso, não. Acadêmico tem, mas profissional não. Os caras fazem milagre. Milagre. Né? No país, olha que bonito. Eu tirei lá também, tá? Do documento da CAPES. Olha só que bonito. Região Sul, 45, né? Programas. Região Sudeste, 63. Nordeste, 32. Norte, 19. 21 no Centro-Oeste. Ou seja, repete-se o que já acontece frequentemente no país. Concentração no Sudeste e no Sul, e uma menor quantidade em Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Ou seja, a gente precisa ainda melhorar esse aspecto da distribuição de pessoas no restante do país. O que acontece aqui também em relação ao número de mestrados e doutorados isolados, né? Ó, 60, 78, 23, 36, 21. Vixe Maria, o tempo passou aqui e eu enrolando, misericórdia. Vamos produzir, meu povo! O que significa isso? Vamos produzir, meu povo. Lembra que eu falei para vocês? Olha, fizemos sociedades científicas, né? Tem 3 períodos da história da educação científica, beleza. Aí agora a gente começa a ter mestre, começa a ter doutor, certo? Certo. Começa a ter sociedade científica, certo? Certo. O que falta? Uai, onde a gente publica agora? Vamos precisar publicar. Onde a gente vai publicar? Na Química Nova? Lá quase não aceita. Vamos publicar no Journal Brasilia Chemical Society? Na Revista Brasileira de Genética? Não. A gente precisa precisamos de veículos nossos, de revistas que aceitem as nossas epistemologias, as nossas idiosincrasias. Essa palavra eu anotei só para poder falar agora, idiosincrasia. Nunca falei na minha vida, anotei hoje para poder falar aqui para vocês. As nossas idiosincrasias, né? Então, gente, revista em educação, em ciências especificamente, não existem muitas no Brasil, não. Eu vou colocar as mais antigas aqui, mas depois vocês podem procurar e perguntar para os professores de vocês as outras revistas em educação científica e que aceitam artigos em educação científica, tá? Por quê? O Qualis, você tem aquela quantidade extremamente grande de revista lá, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu diria para vocês, ó, que em investigação em ensino de ciências, nós temos, olha só, a ciência e a educação, vejam bem, década de 90, 1994, ou seja, começa a coincidir com o aumento dos pensadores na área, né? Nós, a gente precisa de uma revista, onde a gente publica? 2001, que é a Revista Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciência, a RBPEC, né? Olha só, de novo, 96, a IENSE, Investigação em Ensino de Ciência, e a Ensaio, de 1999, cuja qual a Danusa Monfort já foi editora, Estado editor associado agora, e é uma sofrência danada ser editor de revista. Misericórdia, né, Danusa? Deus me livre e guarde. Eu sou editor de uma revista agora, bem nova, que é a Ludo Cientai, misericórdia, né? Dá vontade de sumir. Bom, essas revistas, vejam bem, década de 90, começo da década de 2000, ou seja, coincide com o aumento da quantidade de pessoas interessadas nessa área. Então, precisa publicar, precisa ter revista, né? E, claro, a matemática sempre se destaca. Tem a Bolema, de 1985, e a Zetetic, de 1993. Existem revistas mais antigas, inclusive na referência que eu olhei, mas eu não consegui achar site de revistas mais antigas. Por exemplo, a Química tem uma revista que é a Revista da Associação Brasileira de Química da década de 50. Você não acha mais, nem online, né? Você não acha online isso. Então, tem jeito de a gente trazer aqui para vocês o que acontece com a matemática, principalmente da década de 50 e 60. A física se destaca assim como se destacou pela Sociedade Brasileira de Física lá na década de 70. Por isso que você tem a Revista Brasileira de Ensino de Física de 79, feita pela Sociedade Brasileira de Física. A Sociedade Brasileira de Química, que cria a Química Nova em 95 e começa a aceitar também trabalhos de educação na própria Química Nova, que é uma revista de química. Então, tem uma seção de educação na revista de química. Então, precisamos produzir, né, pessoal? Vocês que estão no mestrado e no doutorado,
Vocês precisam produzir para socializar o conhecimento. E não para poder assim, eu tenho 90 artigos agora. Eu sou bom demais. Olha, agora eu tenho 190 artigos. Eu sou foda. Não é para você fatiar o seu mestrado em 19 publicações, não. Né? A gente quer formar vocês para que você publique um artigo de qualidade numa revista de qualidade. É isso que a gente quer. É isso que eu, Sol, Danusa, estamos brigando lá na CAPES agora, para a avaliação mudar, para a avaliação não considerar uma questão quantitativa, mas sim uma visão qualitativa da publicação. Gente, publicar em investigação e ensino de ciência é extremamente importante, porque é uma revista antiga e que muita gente lê. Não é porque ela é simplesmente A1. Pessoas, por exemplo, o cara trabalha com linguagem no ensino de ciências. Aí, em vez de ele publicar numa revista de linguagem em educação ou de linguagem em ensino de ciências, que é, por exemplo, B2 ou B1, ele fala assim, não vou publicar numa revista de linguagem, não, apesar de eu trabalhar com linguagem, porque é B1, né? Então, vou publicar lá na ensaio, pelo menos a ensaio é A1. Aí ele deixa de fazer interlocução com os seus pares para publicar numa revista mais generalizada, porque ela tem uma nota maior no Qualis. É isso que nós, atuais coordenadores agora, estamos lutando contra. A gente quer uma avaliação mais qualitativa do conhecimento. Não quer dizer que o Qualis não precisa existir, né? Mas quer dizer o seguinte, será que a gente precisa dar tanto valor ao Qualis, de modo que um trabalho que eu tenho sobre formação de professores, que caberia, por exemplo, na educação e realidade, que é muito melhor, eu vou ter que mandar para ZTTIC, porque é da educação matemática? Sacaram? Essa preocupação que a gente tem hoje, essa preocupação que vocês têm que começar a ter para nos ajudar, né? Para onde eu vou publicar meu trabalho? Para que ele tenha consistência, para que eu possa mostrar ele para a sociedade. A gente publica um trabalho, não é para ter currículo com 700 milhões de artigos. A gente publica o nosso trabalho para socializar o conhecimento socializado, e que é bancado pelo cidadão que nunca vai entrar na universidade que você está. Aí, ó, você está tranquilão da vida, fazendo mestrado, doutorado na UFABC, meus alunos aqui, ó, na UFG, e o público que paga isso daqui não tá sabendo o que está acontecendo, né? O público que paga isso, o público que sustenta a universidade, não está preocupado se você está fatiando ou não seus artigos, né? Mas e o Qualis? É importante? Essa é uma grande pergunta que a gente faz hoje, né? Os discentes, docentes, editores, autores. A gente faz essa pergunta o tempo inteiro. O Qualis é importante? Ele foi. Ele é um item de avaliação que, por mais que ele tenda a ser qualitativo hoje, ele ainda tem um viés quantitativo. A gente quer um viés mais qualitativo, né? E não quantitativo. Né? Para que é uma revista com Qualis alto? É uma revista que tem preocupação com os artigos que estão ali. É nesse viés que deveria ser o Qualis. Né? Só que o Qualis tem vários problemas, principalmente nas áreas de educação e ciência e fora delas. Por exemplo, existem comitês na CAPES que adotam fator de impacto, ou índice H. Aliás, o nosso Qualis agora será pelo índice H do Google. Se você não sabe o que é isso, o índice H do Google, cada revista tem um índice H. Por exemplo, se uma revista tem um índice H5, quer dizer que 5 artigos dessa revista tiveram 5 citações em outras revistas. Então, uma revista que tem um índice H próximo de 5, ela geralmente vai ser classificada no novo Qualis agora em julho, provavelmente em B1 e B2. O que é uma revista que vai ser classificada como A1 ou A2, A3, A4? Com índice H acima de 10. Mas também ninguém sabe disso direito. Isso ainda está muito obscuro. Por quê? Porque o índice H é falho, né, pessoal? Porque você pode estar citando um artigo dessa revista e detonando ele, né? Segundo o fulano de tal, na revista Educação e Realidade, aquele artigo que diga de passagem, é muito ruim, ou seja, você pode estar sendo citado negativamente, e isso conta do mesmo jeito. Isso é uma falha do fator H. E mais, nós, os pesquisadores que pedem bolsas, e futuramente isso pode aparecer para vocês, mestrandos e doutorandos, vão ser medidos pelo fator H também, pelo índice H. Qual é o índice H do professor Marla? O índice H do professor Marla é 17. E o da Danusa Munford? O da Danusa é 19. E o da Sol? O da Sol é 20. Opa, vamos dar a bolsa para a Sol, porque o dela é 21. Ela é melhor.
E aí, mas o professor que tem um índice H9, mas ele segura toda a extensão da universidade, todo o ensino da área onde ele está, né? Ele carrega o piano, segura a coordenação, não dá tempo de publicar, pronto. O índice H dele abaixa e ele não consegue nada. Problemas que nós vamos ter para o futuro. E quem vai resolver isso? Quem? Vocês que estão fazendo mestrado e doutorado e futuramente poderão estar numa universidade e vão nos ajudar a resolver esses problemas, né? Falei, né? Aspectos positivos. Direcionou melhor a produção e as próprias revistas, principalmente para procurar indexadores. Então, muitas das revistas que a gente tinha no Brasil não tinham indexadores. Ou seja, o sujeito que estava fora do país não achava a nossa revista em indexadores. Isso foi positivo. Agora, negativo. Gerou uma concorrência desmedida entre as próprias revistas. Uma indexação forçada em mecanismos que não servem para nada. Tem um monte de mecanismos que não servem para nada de procurar artigo. E, claro, falta de escopo. O que eu chamo de falta de escopo? Olha, você só publica naquela revista porque ela é A1. Ela não tem nada a ver com a sua pesquisa, mas ela é A1, então eu vou procurar ela. Um exemplo disso são revistas menores, B3, B4. Por exemplo, uma revista que eu gosto muito chama SCAM, que é uma revista brasileira de trabalho sobre Piaget. Ela é B3. Por que ela não tem muito artigo? Ora, porque os próprios pesquisadores que trabalham com Piaget publicam onde? Não publica na SCAM. Começa a publicar em revistas fora da própria SCAM, porque a SCAM não é B4, B2, B1, A2. E ela vai continuar sendo B3, B4, porque os próprios pesquisadores que trabalham com Piaget não publicam nela. Tá vendo que ciclo vicioso que o Qualis nos leva, né? Bom, gente, lembrando que isso é uma briga que existe dentro da CAPES, porque tem pesquisadores que têm opiniões diferentes da minha. É importante eu deixar claro para vocês que há pesquisadores com opiniões diferentes da minha. É importante que você sempre fale, esse Marlon está falando besteira. Então vai atrás, né? É importante você pensar com a sua própria cabeça, como diz aqui no Goiás. Enfim, para terminar, juro que estou terminando, alguns outros caminhos que eu acho interessante para vocês em relação ao seu futuro como mestrando ou doutorando. Identidade. O que é isso? Aquele negócio tem uma foto, uma carteira de motorista? Não é isso não. Quem nós somos como educadores científicos e educadores matemáticos e o que queremos como formadores. Quem que é o aluno que a gente quer formado? Né? É um sujeito que, beleza, o cara manja de metodologia de científica na área de educação científica e matemática, vários resultados absurdos que ele conseguiu na dissertação e no mestrado dele, mas ainda não conseguimos resolver vários aspectos relacionados à educação científica em nível médio, em nível fundamental, médio e superior. Ou seja, somos uma área que está crescendo, mas os problemas continuam crescendo nos níveis básicos e superior, principalmente a educação científica e matemática. Nós crescemos os programas de educação científica e matemática nos últimos anos e uma parcela da população acredita na Terra plana. E aí? Uma parcela da população simplesmente acha que cloroquina vai fazer bem, porque o presidente diz, mas o cientista está mentindo. Esse povo da ciência aí está tudo ligado à indústria farmacêutica. É tudo safado, bandido ordinário. Eles querem ganhar dinheiro. Nós estamos falhando. Nós estamos formando ótimos mestres, estamos. Com excelentes resultados, com uma grande quantidade de artigos A1 e A2, mas o povo continua acreditando em terra plana. O povo não quer vacinar. Hoje, 10% dos vacinados não voltaram para vacinar. Passou mal, não. A gente não consegue explicar que o sujeito toma vacina, passa mal, é porque o corpo está respondendo. Né? O corpo respondeu. Toda vacina tem um efeito colateral. Né? A gente não consegue explicar para o cara que ele tem que voltar, porque o corpo respondeu, quer dizer, a vacina está funcionando. Esse é um primeiro aspecto que eu estou falando para vocês, não é só isso, não. O sujeito sai do ensino médio sem saber química, física e biologia. A gente sabe disso quando a gente vai para o nível superior, quando é professor de nível superior. Conceitos básicos de química, física e biologia e, claro, em todos esses cursos, matemática. Matemática. Qual que é a maior sofrência do químico e do físico no nível superior? Matemática. Porque os caras da matemática não estão fazendo bom serviço? Não. Os caras fazem o que dá para fazer. Onde a gente está errando? Isso é uma coisa que nós temos que pensar como formadores, como futuros mestres, como futuros doutores que vocês serão. O que é ser mestre e doutor em educação em ciência e matemática? Gente, é ter responsabilidade social.
Não que as outras áreas não tenham, mas a nossa área de educação em ciência e matemática, que trabalha CTS, que trabalha vários aspectos de formação psicológica, econômica, política, no nosso caso, a nossa preocupação com a formação política do doutor tem que ser grande. Que tipo de doutor você vai ser? Um idiota especializado, que é o que mais tem hoje? O que é um idiota especializado? É o cara que tem um mestrado, doutorado, não serve para nada. O cara não faz nada pelo país. Não faz diferença nem na universidade onde ele está. Não é isso que a gente quer de vocês, não. A Sol e a Danúzio, o pessoal aí da UFB, se quer de vocês, pessoas transformadoras. Pessoas transformadoras da sociedade. Ou você acha que é fácil ter que fazer ir atrás de um programa para formar mestres e doutores, como os professores foram? Para que eles querem isso? Ora, a gente está pensando num país melhor. E um país melhor precisa de mestres e doutores compromissados com a própria sociedade. Dentro da educação em ciência e matemática. Você vai trabalhar onde? Com qual perspectiva? Gente, o trabalho do profissional em educação em ciência e matemática, mestre e doutor, é a própria universidade. É a própria formação de professores e é o próprio ensino fundamental e médio. Ah, eu não vou para a universidade, eu só vou ficar no ensino. Ótimo. Beleza, então a gente está precisando de mestres e doutores na educação básica. A gente não quer esse mestre e doutor só no nível superior, não. Ah, não, eu vou fazer mestrado, doutorado. Mas se você quer ficar no ensino básico, mas se você não quer, mas eu ganho pouco demais. Imagina eu, mestre e doutor, ganhando nada lá no ensino básico. Ora, a questão política, junta todo mundo e faz um movimento de transformação. A gente ajuda, a gente não pode ir lá fazer por você. Aqui em Goiás, eu estou na luta com o sindicato, com os professores, mas eu não posso fazer pelos professores. Pelos meninos que voltam para o ensino básico depois do mestrado e doutorado, né? Outra coisa que a gente tem que pensar, que você tem que pensar que entrou no mestrado agora e entrou no doutorado agora. Ora, se você quiser ir para o nível superior, se você quiser trabalhar com pesquisa em nível superior, você vai formar professores. Como é que você vai formar professores sem ter passado pelo nível básico? Parou para pensar isso? Se você nunca deu aula em nível básico, é hora de você começar a pensar nisso antes de você ser formador de professor. Isso, para mim, é um dos principais aspectos para eu pegar aluno aqui como professor de nível superior. O sujeito, quando vai procurar fazer doutorado comigo, a primeira pergunta que eu faço é: quanto tempo você tem de ensino básico? Ah, eu tenho 2 anos, ótimo, a gente pode conversar. Porque um doutor em educação em ciência e matemática que não tenha passado pelo nível básico vai formar professor como? Só na teoria? Vamos começar a pensar sobre isso, tá? Ou seja, tem que conhecer a realidade, né? Muito grave um doutor em ciência e matemática não conhecer a realidade do país, principalmente a realidade pública. Gente, mais 3 minutos, agora acaba. Referência e método. Fazer educação em ciência e matemática é ter referência. Então, a gente precisa ir atrás de referência. Com qualquer outra área, a gente tem que ter referência, né? Qual é a nossa referência? A gente ainda empresta muita referência da educação. Nós temos referências próprias, nossas, né? E o método? O método é importante? Hoje o método é importante na área de educação em ciência e matemática, né? Eu sou um sujeito que sou um pouco contra o método, mas eu vejo que o método é importante na área de educação em ciência e matemática. Principalmente para a gente ter uma identidade, né? E outra coisa, né, pessoal? Ensino de ciência e matemática tem que ser ensino de ciência e matemática. Às vezes você tem dissertações e teses na área de educação em ciência e matemática que você vai ler a tese e a dissertação e você não acha nem a ciência nem a matemática na tese e na dissertação. Vamos pensar nisso, né? Se você está num programa de ensino de ciência e matemática, você está lendo a dissertação, é interessante que você ache ali a ciência e a matemática, né? Se não, ele deveria ir para a faculdade de educação, né? Fazer um mestrado, um doutorado na educação. Educação em ciência e matemática tem outra identidade. É educação em ciências e matemática. Logo, a ciência e matemática tem que aparecer. Outras cositas más, que é o fim mesmo, de verdade. Formação para transformação e não para repetição. Não quero ninguém papagaio, né, pessoal? A gente precisa formar doutores não idiotas especializados. A gente precisa mudar esse país pela ciência. O que implica desde formação até uma divulgação científica de qualidade, como eu já disse para vocês. A interlocução e valorização pelos pares. A gente precisa conversar com os pares que não são da educação em ciência e matemática. A gente precisa de interlocução com essas pessoas. Elas precisam entender o que a gente faz. A gente precisa insistir mais, em vez de brigar, né? Já falei sobre o produtivismo e a qualidade.
Então, preocupar mais com a qualidade que o reprodutivismo. Isso pode ser uma mudança interessante nos próximos 4 anos. E, para terminar, um protesto, né? Internacionalização. O país quer internacionalizar. Que diabo é isso, internacionalizar? Que ninguém sabe o que é isso. O que é isso? O que come essas pessoas? Vive do quê? Um país que precisa melhorar a educação fundamental e básica quer internacionalizar o quê na área de educação em ciência e matemática? Eu tenho ódio disso. Tenho ódio de preencher esse negócio no Qualis. No Qualis não, no Sucupira, Sol e Danusa. Tenho ódio na hora que eu vou preencher isso no Sucupira. Por quê? Internacionalizar o quê, gente? Eu não tenho uma educação fundamental que presta. Eu não tenho um ensino médio que presta. Eu formo poucos mestres e doutores na área. Eu quero internacionalizar? Morra essa internacionalização, né? Então fica aqui o meu protesto contra essa questão. Eu fiz esse protesto no seminário de meio termo e vou continuar sempre fazendo um protesto contra essa ideia de internacionalização que ninguém sabe o que é direito, né? Chega! Muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem, né? Estou muito feliz de estar aqui, de encontrar vários colegas aqui, da Sol, da Nusa. Muito obrigado. Olha, vocês podem me achar no Facebook, eu adoro rede social, lá, ó, Marlon Sociais, tem eu no Facebook, tem eu lá no Instagram, né? Tem eu lá, eu já tenho seguidor eu já tenho 50 seguidores lá no Twitter, pode me procurar lá, Marlon Lequal, ó, 50, vixe, miséria, mais uns 3 que vocês for lá, já dá 53, vai lá, me segue lá, Marlon Lequal. Vocês podem me achar em qualquer rede social aí. Tem o site do meu laboratório, se vocês quiserem conhecer as pesquisas que a gente faz, né? lequal.quimica.ufg.br, né? E eu também, ó, adoro esse aqui, ó, Ensinecast, é um podcast de divulgação científica, pessoal. Divulgação científica. A nós dessa área temos que fazer isso mais e mais, a chegar no público de todas as formas possíveis. Então, ouçam o Ensinecast, a gente fala de ciência, a gente fala de educação. A gente o último, a gente está preparando um para esse domingo agora, que é evolucionismo versus criacionismo. Não percam, esse domingo agora, ó. Ensinecast desse domingo. Então, nós temos episódios longos, episódios pequenos, nós temos episódios de 1 minuto, de 7 minutos, de 9 minutos, de 1h30. Ah, beleza. Apareçam lá. Gente, tá bom demais. Obrigado. Ó, beijo pra vocês. Foi ótimo. Muito obrigada, professor Marlon, muito obrigada mesmo, acho que, né, foi bem ilustrativa a sua fala, e terminou, né, é engraçado que o término da sua fala já é um gancho para o nosso próximo seminário, né, aberto, a gente, na semana que vem, vai ser um momento fechado para o pessoal da disciplina de seminários, e na semana seguinte, dia 7/6, nós teremos um seminário sobre internacionalização na pós-graduação. Então, vamos tentar conversar aqui um pouquinho para tentar compreender como fazer essa internacionalização, né? Então, é um link perfeito aí para ficar o convite para o nosso próximo encontro. E agora nós vamos abrir esse momento para que vocês possam fazer perguntas. Eu sugiro que vocês levantem, claro, não vai dar para todos falarem, a gente vai seguindo a ordem aqui. Então, quem desejar fazer pergunta, levantar a mãozinha de inscrição. Eu não sei se vocês estão já visualizando alguma mão, que eu não visualizo nada. Vamos, gente, um de cada vez para não tumultuar. É do Robson, Fernanda. Tá, obrigada. Robson, então. Professor, eu acho que eu vi o Robson acabar de sair da reunião, ou ele caiu. Certo, quem gostaria de realizar perguntas? Pode falar, pessoal, é o momento. O pessoal está um pouco tímido. Você tá com vergonha não, pessoal. Vergonha eu e a Danusa passou dentro da van, até descobrir o que nós ia fazer. Mas um dia ela conta essa história para vocês. Uhum. Bom, professor Marlon,
dentro, né, já que o pessoal ainda está se esquentando para iniciar as perguntas, né, dentro aí das perspectivas, né, dos programas do qual o senhor faz parte, né, principalmente o mais relacionado à nossa área, né, o que o senhor acha que virá aí em termos, né, de avaliação, né, da CAPES, o que vai ser valorizado, né, para o que nós, enquanto docentes e discentes, podemos vislumbrar e começar a trabalhar para que nossas produções vá ao encontro, né? Eu sei que às vezes a gente se questiona sobre se é isso que a gente quer exatamente, por causa que é algo muito, né, como o senhor mesmo falou, é muito polêmico, temos muito que discutir, mas para quais direções podemos pensar nesse momento? Olha só que pergunta muito boa, Fernanda. Eu estou muito preocupado, né? Eu estava trocando algumas ideias com alguns coordenadores, o que inclui a Sol também, esses dias, e a gente está muito preocupado porque a gente fica pensando o seguinte, nós temos até uma noção, por exemplo, você publica um capítulo de livro num livro da editora da Física, por exemplo. Beleza. Eu achei importante, né? A editora da Física, todo mundo lê, tá, beleza, é importante. Beleza, mas aí, um professor aqui de Goiás publica um livro numa editora local, da PUC, por exemplo, e esse livro é altamente lido na região. O que é impactar de fato? Né? Então, acho que a preocupação que a gente tem é o que é impactar. Impactar nacionalmente, impactar regionalmente. Eu acho que a primeira discussão que a gente tem que fazer é o que significa impactar. O que significa a minha produção. Né? Porque a gente vai ter que escolher algumas produções. Gente, imagina eu sentar e escolher que produções eu vou mandar para ser avaliada. Ora, eu aqui no Centro-Oeste, eu entendo que tem algumas produções que são importantes, tanto nacionalmente quanto para o próprio Centro-Oeste. Beleza, e quando for avaliar isso lá na CAPES? Quem vai dizer o que de fato é impactante, o que de fato é importante regionalmente? Esse é um aspecto, Fernando. Esse é um aspecto. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter e nós seremos avaliadores. Não é Sol, não é Danusa. Nós provavelmente seremos avaliadores. Então, o que nós temos que pensar é o que nós vamos entender como impactante. Porque, às vezes, um e-book que não tem circulação nacional, na verdade, impacta um grupo de professores na periferia de uma cidade. E aí? O que é, de fato, impactante? Isso é o primeiro aspecto, é o primeiro passo. O segundo passo é formação. O que significa formar bem? Formar bem é formar um sujeito que tem 6 artigos no mestrado e foi para o doutorado, ou um sujeito que tem 1 artigo no mestrado e passou num concurso no interior do estado do Mato Grosso, no Instituto Federal? Quem impacta mais? Não dá para medir isso. Não dá para medir isso. Os dois são altamente impactantes. Né? Por quê? Porque o sujeito fez um mestrado e conseguiu produzir 6 artigos de qualidade e foi para o doutorado. Ótimo. Mas é aquele sujeito que conseguiu produzir 1, mas na verdade foi para o interior do Instituto Federal do Mato Grosso fazer formação de professores no interior do Mato Grosso. Esse é outro aspecto, professor, que eu acho extremamente importante a gente começar a pensar. Porque esse sujeito também impacta. O sujeito ele sai do ambiente dele de formação acadêmica e vai fazer formação no chão da escola, no interior do país, onde não tem nada. Aqui eu estou na capital, né, na UFG, eu estou na minha sala. Eu estou na minha sala. O cara vai fazer formação de professores no interior do Mato Grosso, no Instituto Federal, onde ele não tem nem uma sala. E aí? Ele conseguiu entrar lá. Por que ele entrou lá? Porque ele fez um mestrado acadêmico em alguma instituição. Então, ela fez alguma coisa, não fez? Para o país? Então, esse é outro aspecto que a gente tem que avaliar, que é importante, a gente não avalia. A gente não avalia. Até agora, 2020, a gente avaliava a produção. Produção é a formação nossa. Tem uma parte era a formação do professor, sabe? A formação do professor que está lá no programa. Tinha um peso grande. A formação de número de artigos tinha um peso grande. Inserção social, um peso menor. Então, inserção social é um peso que tem que ser maior, ué. Em programas de educação em ciência e matemática, você tem que, claro, valorizar a produção, mas é claro que você tem que pensar na inserção social. Então, inserção social é um aspecto que eu acho que é o futuro. Que eu acho que tem que ser pensado.
em todos os programas. Todos os programas fazem inserção social e o espaço é pequeno. E a gente está aprendendo a falar sobre inserção social agora porque foram forçados a fazer isso. Tá vendo como a coisa é atropelada, né? As coisas são atropeladas. Essa avaliação agora, eu tenho medo dela. Eu entendo perfeitamente a sua pergunta e ela é importante porque eu tenho medo da atual avaliação. Porque a gente não sabe o caminho que ela vai tomar. Né? Então, eu tenho um pouco de receio, porque, mas a gente vai voltar ao que era antes, não vai voltar? Como é que é uma avaliação sobre inserção social? O que esse professor faz? Que tipo de produto eu vou escolher? Tem um agora que a gente tem que fazer em junho agora, que é escolher produto. Tá, vou escolher produto como? Eu tenho 21 professores no meu programa, aí na UFABC eu não sei quanto deve ser mais. Mas eu tenho 21 programas, 21 professores no meu programa, produzindo coisas completamente diferentes uma das outras. Eu vou selecionar o quê, gente? Eu tenho que selecionar 8, né, meninas? Tem que selecionar 8. Como é que eu vou selecionar isso? De 21 professores. Tá vendo como é complicado e a sua pergunta é extremamente pertinente? Então, a gente precisa, nós como coordenadores, na primeira reunião, quando for selecionar os avaliadores, colocar todas essas questões. Extremamente importante isso. E eu fico pensando porque se isso já vai contar para a próxima avaliação, sem critérios para a gente pensar o que está sendo avaliado, isso, né, é complicado. O ideal seria que esses novos critérios estivessem entrando numa próxima avaliação e que nós fôssemos trabalhando para que nos adequássemos e refletíssemos sobre esses critérios até lá, né, enfim. O básico ululante, né, Fernanda? O básico ululante que não foi feito. Uhum. Quem mais, pessoal? Eu vi 2 mãozinhas levantadas e tem um texto a aqui. Carla e a Camila. Já, Lília. A Carla, Camila e uma pergunta no chat. Tá. Eu não sei porquê, mas não aparece aqui a lista para mim dos inscritos. Por favor, Carla e Camila. Vamos pela Carla primeiro. Boa tarde, professora. É um prazer te conhecer. Muito obrigada pela fala. Foi bem reflexiva e bem intrigante mesmo, porque eu marquei algumas questões aqui e eu fiquei pensando nessa questão da responsabilidade social, de ser um transformador. E esses caminhos e descaminhos, eu gostaria, se você tiver algum comentário referente a isso, esse diálogo da academia com o chão da escola, né? Porque quando a gente fala do transformador e a gente pensa nessa qualidade e o programa é o ensino de ciências e matemática, a gente está nos comunicando com a melhoria da educação. E aí eu vejo um distanciamento um pouco até significativo, né, do pesquisador e do professor, inclusive para pesquisar mesmo, tem um entrave muito grande sobre isso. E aí eu queria que se pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Carla, obrigado pela pergunta. Eu penso o seguinte, as minhas pesquisas, elas geralmente passam pela escola. É uma questão que eu faço, né? Já é o primeiro aspecto que eu faço. Já é o primeiro item de aproximação. Então, as minhas pesquisas geralmente passam pela escola. E aí, para passar pela escola, tem que passar pelo famigerado comitê de ética. Vocês vão passar por isso aí ainda, viu? Vão sofrer com o comitê de ética aí, tá bom? Mas é importante, né? É importante, você vai trabalhar com pessoas. Mas é o primeiro aspecto que eu entendo. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa em educação e ciências. Eu entendo que a maior parte da minha pesquisa tem que levar em consideração a sala de aula. Seja na maneira de formar o professor, seja a própria sala de aula. Pensando nisso, nós temos um grupo aqui na Educação em Química, que nós temos um núcleo, né, que é o Núcleo de Pesquisa, Educação e Ciências, que congrega os pesquisadores também do nosso programa. E nós temos grupos de estudos, vários grupos de estudo, em que você tem aluno de graduação, aluno de mestrado, aluno de doutorado e professores da rede. Então, a gente faz encontros frequentes, a gente entende a formação continuada não como cursos estanques, né? Vamos dar um curso de formação continuada para o professor tal. Não. A gente entende a formação continuada como esse professor trabalhando com a gente nas nossas pesquisas. Não necessariamente como aluno de mestrado e doutorado, saca? Então, ele está trabalhando com a gente.
E à medida que ele está trabalhando com a gente, que ele vem com os seus problemas da escola, nós vamos até lá. Então, nós não abandonamos a escola. Esse é o principal aspecto de comunicação, que é o que eu acho interessante. Não abandonar a escola. Tem pesquisas que são interessantes na educação em ciências, que não são necessariamente ligadas à escola? Tem, claro que tem. Mas a gente tem que, hoje, como área, pensar a escola. Né? Como área, a gente precisa pensar a escola. E para pensar a escola, eu acho que a melhor maneira de fazer isso são esses grupos. Não tem jeito de eu sair o tempo todo para a escola, mas tem como eu trazê-la para cá, na representação com os professores, e tem como eu visitá-la, principalmente, quando esse professor traz um problema, a gente trabalha ele aqui, a gente volta para a escola para resolver esse problema que esse professor traz. E isso geralmente, olha que interessante, isso geralmente gera um tema de pesquisa. Vai gerar um tema de pesquisa também. Então, é um processo de ida e volta. Nós aqui, tem vários exemplos em vários lugares do país, tá, Carla? Mas nós aqui, a gente tem essa ideia de núcleo, que são sempre discutir ao mesmo tempo alunos de graduação, mestrado, doutorado e o professor da escola. E agora a gente está fazendo, o professor Luiz aqui da física, ele está fazendo grupos de pesquisa na própria escola com alunos do ensino médio, né? Então, a orientação que ele faz dos alunos de mestrado, doutorado dele pressupõe reuniões na escola, que é uma coisa que a gente está começando a fazer também. Não, as reuniões não acontecerem só aqui, vai acontecer também na escola, no locus de trabalho do professor. Né? Não precisa ser todo dia, toda hora, mas é importante que a gente vá até lá. Precisamos ir até a escola. Então é nesse sentido, tá? Que eu não sei se eu te respondi. Perdi outra coisa? Não, respondeu sim. Só a questão mesmo dessa aproximação que é ir pelos grupos, né, e levando os professores até os cursos de formação continuada. Mas é isso mesmo. Muito obrigada. Nada. Depois teremos 2 palestras, né, 2 seminários que estão voltados para a questão da articulação pesquisa e prática, né, pesquisa e inserção social do professor Charbel e também do professor Rafael, né, então convido vocês a se inscreverem, tá? Não teremos limite de vagas, só preciso que vocês se inscrevam até a sexta-feira para que eu consiga organizar qual vai ser o link, se vai ser por aqui ou se vai ser pelo YouTube, tá bom? E agora, terminando com a pergunta da Camila, prosseguirmos para a próxima etapa, certo? Aí eu pediria para que nós fôssemos mais breves, para dar tempo de continuar o resto da programação, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Professora, a sua fala me acionou bastante coisas, assim, eu sou professora na educação infantil há 15 anos, né, então, assim, eu sou professora na creche, e a creche sofre um preconceito social gigantesco, principalmente dentro da academia, né, como se as crianças não produzissem cultura, como se as crianças não produzissem ciência, e eu me sinto até um pouco deslocada aqui dentro, porque eu não sou cientista, né, eu sou professora, e eu quis esse mestrado justamente para mostrar que ali circula ciência, e que talvez a nossa sociedade tenha chegado a esse ponto de negacionismo tão grande, porque a gente ainda hierarquiza muito os saberes dentro da escola, né? E aí eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, porque, assim, talvez o meu lugar realmente fosse a pedagogia, né? Talvez o meu lugar realmente fosse a faculdade de educação. Talvez seja uma ousadia gigante, talvez eu nem consiga, né, me perco um pouco até chegar ao final, né, nessa linha de pesquisa em ciências, né, talvez seja ousado, mas, assim, é uma inquietação que eu tenho de a gente menosprezar tanto alguns níveis escolares, e eu queria que o senhor discorresse um pouquinho. Obrigada. Perfeito, eu concordo demais, a gente tem uma tendência a menosprezar, e nós temos um problema grave que eu vou te falar qual que é, e você já deve ter passado por isso. Nós temos uma capacidade tremenda de acabar com a curiosidade da criança. Nós somos especialistas em fazer isso. Né? O menino vai crescendo, vai começando a detonar a curiosidade dele, a fuder com a imaginação dele, acabar com qualquer coisa que esse menino faça. E as primeiras coisas que a gente faz é quando o menino está lá, no primeiro, segundo, terceiro ano, ele brinca bastante, ele contribui bastante, ele é muito curioso. Aí ele vai chegando no quarto, quinto ano, o professor começa a falar assim para ele, depois você pergunta isso. Não. Eu preciso preencher esse conteúdo aqui. Não, agora quando você for para o sexto ano vai ficar difícil.
A escola vai ficar difícil, a escola vai te matar, o mundo vai te matar e qualquer coisa. Na hora que o sujeito chega no ensino médio, o professor fala assim, porque o vestibular vai te matar, porque o mundo vai te engolir, a humanidade vai te fuder, que não sei o quê. É desse jeito que a gente faz com os caras. Então, eu acho muito importante. É verdade, gente. Eu tô vendo vocês, mas vocês sabem, vocês estão rindo porque sabem que é verdade, que é o que a gente faz com os adolescentes mesmo. Então, a gente precisa tratá-los mais, olha, é figurativo, né? A gente precisa tratar os estudantes mais como crianças, ou seja, como sujeitos criativos e curiosos. E a gente não faz isso, né? Nós temos um projeto aqui, Camila, aqui no meu laboratório, que chama Lequal das Crianças. E eu tenho a vantagem de ter uma escola de aplicação aqui na universidade, né? A escola de aplicação ela é dentro da universidade, e tem creche e crianças, tem a creche de 1 até 5 anos de idade, e tem de 6 até os adolescentes aqui na universidade. Então, a gente recebe muitas crianças nos nossos laboratórios aqui para mexer com coisas e fazer perguntas, né? Então, a gente deixa elas fazer perguntas. Então, eu acho que você tem, sim, um bom projeto, desde que as questões científicas apareçam, né? De fato, que é o que eu acho que você está pensando, né? Quais são o que tem em relação... O que a gente faz com as crianças, afinal de contas, que elas crescem e esquecem de ser curiosas, esquecem de ser criativas? O que a gente faz? O que a gente pode fazer para fazer com que elas não esqueçam? Né? Então, isso é um aspecto importante. O que a gente pode fazer? Agora, o que a gente pode fazer com os pré-adolescentes? O que a gente pode fazer com os adolescentes? Aliás, o que a gente está fazendo com esses meninos? Né? E aí eu já engato na pergunta aqui, ó, da Lara, da Vanessa, que ela fala da divulgação científica, já para engatar aqui. Peraí que eu perdi aqui. Ai, vixe Maria, perdi vocês aqui, peraí. Aí. Gente, eu perdi vocês aqui, cliquei errado no negócio aqui, não tô vendo ninguém. Peraí que eu vou voltar aqui. Ela pediu para o senhor falar sobre a divulgação científica, sobre a sua visão sobre o tema, principalmente na atualidade. Eu ia emendar nisso mesmo. A divulgação científica, pessoal, para mim, hoje, é obrigação nossa, obrigação de pesquisadores. É um ciclo que a gente tem que fazer. Né? É um ciclo que a gente tem que correr. Um pesquisador, ele produz pesquisa, ele produz pesquisadores, ele produz ciência e ele dissemina a ciência. É por isso que eu faço parte de vários projetos de divulgação científica dentro da universidade. Eu tenho 2 projetos de divulgação científica bem fortes. O primeiro deles é o Ensinecast, que é esse podcast, que a gente tem uma média de 2.000 ouvintes semana, né? E a gente faz episódios toda semana. E os nossos ouvintes não são ouvintes ligados à academia, na maioria, né? São estudantes, donas de casa, pessoa que vai para o trabalho, a gente já fez uma pesquisa. E, claro, nós temos acadêmicos também, né? Não são só pessoas ligadas a outros trabalhos, não. Temos acadêmicos também. E o outro que a gente faz chama-se Sábado Aberto o Sábado Aberto e os Intocáveis. O que é o Sábado Aberto e os Intocáveis? A gente faz divulgação científica nas escolas periféricas da região metropolitana de Goiânia. Todo sábado, de manhã. A gente abre a escola e ao abrir a escola, a gente faz palestras, cursos e chama os pais do entorno também. Então, tem os pais do entorno que vão na escola toda semana. Então, respondendo a Vanessa, é de fundamental importância fazer divulgação científica. Precisamos fazer mais como pesquisadores. Nossa, Fernanda está ansiosa. Desculpa, Fernanda. Pode ir. Enfim, eu agradeço muito, professor Marlon. A gente ficaria conversando aqui durante muito tempo, né? As suas falas, as suas, né, colocações foram bem ricas nessa tarde, né? E fique à vontade se quiser nos acompanhar agora nesse final de tarde, mas agradeço muitíssimo pela colaboração, tá? Muito obrigada e prazer em conhecê-lo. E agora, neste momento, vamos passar, então, a fala para
né, os nossos colegas, né, a Fernanda, o Giovanni, a Sabrina e a professora Solange, que vão falar um pouquinho agora sobre o nosso programa, vão tirar dúvidas de vocês sobre o programa, quem está ingressando, são muitas novidades, né, mas é importante que vocês leiam as normas do programa, isso, né, o site do programa, se ambientem com tudo que está lá, porque assim, essencial que vocês sejam muito atentos a tudo que é novidade para vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade, Sabrina, Fernanda e Giovanni e Solange. Posso começar, então? Fica só um pouquinho ansiosa. Oi, Fernanda, pode? Oi, Solange. Então, primeiro, eu vou me apresentar, eu sou a Fernanda, eu sou aluna de mestrado do curso, e eu quero desejar boas-vindas para vocês, que vocês aproveitem o máximo desse curso. Eu me senti um pouco assim, quando a Camila falou com medo de se perder, assim, foi um sentimento que eu tive no meu primeiro dia também. E porque eu não sou da área de licenciatura, e aí quando eu cheguei com aquele monte de professor, eu me senti morrendo de medo de não conseguir ou de me perder no meio do caminho, e as coisas estão dando muito certo, basta a gente se agarrar no orientador, se agarrar nos amigos, nos colegas aí do dia a dia, que no fim dá tudo certo. Então, pediram para vir falar, então eu não fiz apresentação, eu vim falar assim, compartilhar algumas coisas que eu acho interessante. Acho que o Giovanni falou uma coisa que é muito legal, que é a questão do site. Dar uma fuçada é sempre importante. Dar uma fuçada, assim, foi mais coisas, compartilhar conhecimentos que a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu acho que outra coisa, além do site do curso e das normas do curso, que são fundamentais a gente conhecer elas bem, eu acho que tem uma outra coisa, duas coisinhas que eu acho que são muito importantes, que é o site da biblioteca. Eu acho que é muito importante a gente conhecer o site da biblioteca, porque eu fui aprendendo na raça coisas interessantíssimas que tem lá, até tem as regras da BNT, a gente tem alguns acessos, alguns conteúdos exclusivos, isso é muito legal. E o site da ProPG, né? Eu acho que a ProPG é quem está ali, né, nos apoiando administrativamente, e é muito raro precisar deles, mas quando precisa é importante saber aonde ir, porque é um setor muito grande, e eu acho que é importante conhecer bem o site, e, enfim, ao longo do caminho. Eu queria compartilhar que eu estou muito feliz no curso, também, né, passando dessa parte administrativa, eu queria compartilhar que eu estou muito feliz, assim, como aluna. Eu tive professores maravilhosos, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer algum deles na parte administrativa da universidade, e conhecendo eles dentro da sala de aula, eu fiquei muito fantástica, assim, eu não posso dizer encantada, mas muito surpreendida positivamente. Eu aprendi muito. Eu não gosto de falar a palavra sugar, mas aproveitei o máximo. Infelizmente, a gente está num período que não dá para encontrar, porque lá na universidade também a energia é muito legal, poder tomar um café com os colegas. E como todo processo do ser humano, o conjunto é muito importante. Então, por mais que a gente esteja limitados presencialmente, fisicamente, eu acho que a gente tentar fazer amigos ou conversar também é muito importante, porque principalmente, agora não, vocês estão entrando, vão fazer as disciplinas, mas na época da dissertação foi que eu escutei isso de uma colega e eu concordo. A gente acaba se sentindo muito só, né? E eu não me sinto mais só porque eu tenho um grupo do pessoal que eu conheci, então sempre estão trocando informações, sempre um conversa com o outro, pergunta como que tá, né? Então eu acho que fazer amigos, fazer alianças é muito importante, porque a gente vai se ajudando, né? Um dia um tá mais alegre, outro dia outro tá mais triste, ou às vezes um sabe de uma coisa que o outro não tá sabendo, troca figurinha, troca curso, e é isso, eu não vou falar muito, porque também tem pouco tempo, e boas-vindas, eu espero que vocês aproveitem bastante. Nossa, eu sou uma outra Fernanda, acredito que todo mundo que passa por um curso de pós-graduação também sai uma pessoa, um ser humano melhor. E, assim, eu estou por aqui, se vocês quiserem conversar comigo,
eu vou colocar meu e-mail no chat, pode mandar uma mensagem. Eu sou um pouco atrapalhada, mas no que eu puder ajudar, podem contar comigo. E eu queria deixar também, claro, eu vou deixar o meu e-mail não só, né, se tiver alguma dúvida, eu também sou representante na CPG, na comissão própria de graduação, da comissão de pós-graduação, que são alguns assuntos de nosso interesse. Então, eu sou uma das representantes discentes. Então, eu aproveitei essa oportunidade também para falar disso. E vocês precisando, só entrar em contato, que aí a gente tenta conversar com o pessoal e para que vocês passem por aqui e tenham uma trajetória tão legal e tão positiva quanto a minha. Bom, pessoal, posso assumir aqui, professora? Bom, meu nome é Sabrina Saito, então, como a colega acabou de dizer, eu sou aluna do curso de doutorado, eu sou orientanda do professor Dr. Ailton Paulo de Oliveira Júnior, e quando me convidaram para vir aqui, eu falei, assim, claro, o que eu vou falar para eles, né? Primeiro, boas-vindas, né? Sejam bem-vindos à faculdade, à instituição, a essa universidade. Eu não tenho muito o que falar para vocês, eu ingressei no ano de 2020, e eu comecei aí em 2 meses, presencial, e de repente veio a pandemia, né? Mas eu falei, aí eu comecei a refletir o que eu ia falar para vocês, né? Então, eu preciso falar um pouquinho de mim. Eu sou professora desde 2005, e eu passei por sou professora de matemática, e passei por, né, ensino fundamental, ensino médio, superior. Hoje eu sou professora do superior e voltei para o ensino médio por causa do doutorado, que eu quero aplicar minha pesquisa para o ensino médio, eu quis estar em sala de aula de novo, então eu voltei para o ensino médio. Mas focando, eu entrei no doutorado em matemática, em 2007, e minha receptividade não foi legal. E eu comecei a ver que a matemática é impura, eu queria ver uma aplicação para a sociedade, sabe? Eu achava que aquilo já não estava fazendo muito sentido, e de repente eu comecei a dar aula que era o que eu queria, né? Eu estava envolvida, estava dando aula no meio de favela, então assim, o foco começou a ser outro. Então, o que o professor estava falando sobre as prioridades, né, a gente priorizar o que você queria, e fui para a sala de aula. Né? Um dia eu me deparei com o trabalho de um amigo meu, que ele terminou em 2019, o Ricardo, o doutorado dele na PUC em Educação Matemática, e ele foi lá para o Sergipe utilizar antena parabólica para fazer fogão, e hoje em dia quase todo mundo tem um fogão desse na residência, porque ele usou a antena parabólica que estava jogada para tudo qualquer lugar, e ele ensinou matemática com isso. Então, assim, é possível, tá? Então, e fora isso, eu sou mulher, sou mãe de gêmeos, meus pequenos têm 4 aninhos, então eu queria falar para vocês que dá certo, pelo menos a minha ideia é que vai dar. Quando não dá, eu acho que a receptividade da Federal do ABC foi muito diferente das minhas outras experiências. Sempre quando eu tive problema, eu nunca hesitei em escrever para o professor, agora na pandemia não vou conseguir entregar a segunda, posso entregar na sexta? Nunca tive um não como resposta. Claro, ninguém vai te dar nada de mão beijada? Não. Você vai ter que trabalhar? Vai, né? Mas eu acho que a ideia é bem por aí. E um outro foco é que eu estava acostumada sempre a ter aula com matemático, né? Vocês vão ver que aí vocês não vão ter aula com gente da área de vocês, vocês vão ter aula com gente que começa a pensar fora da caixinha, e os seus amigos também, né? A gente teve no grupo aí gente que é psicólogo, tem gente da história, tem gente com uma formação muito ampla. Então, fora tudo isso que os colegas disseram, que assim, é a parte burocrática, que é bom todo mundo saber, tá? Porque depois acaba perdendo prazo, tem que olhar site, etc e tal. Eu acho que, assim, tentem sugar o máximo que vocês conseguirem mesmo desse lugar, porque realmente é demais. Eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Sejam bem-vindos, galera. Beijo. Bom, gente, a minha fala, eu acho que as colegas que me antecederam não têm muito a acrescentar. Eu acho que da parte mais burocrática, administrativa, é isso. Olhem o site, principalmente a galera aí que entrou agora no mestrado, deem uma atenção especial às atividades complementares, porque essas atividades complementares
são de coisas que a gente não consegue, às vezes, tão rápido como a gente conseguia na graduação, né? Que, sei lá, na graduação, por exemplo, assistir uma palestra, conseguia e era assim, mas é um pouco mais exigente agora na pós, né? Publicar um artigo, participar de um evento, coisa que não é assim tão rápido que a gente consegue. E às vezes a gente só vai dar atenção para isso lá no final, na hora de entregar, e a gente acaba sendo pego de calças curtas, né? Então, acho que as atividades complementares também é um termo importante. E eu acho que é reiterar isso da UFABC, que é um lugar muito receptivo, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu estou aqui desde 2012, né? Eu fiz a graduação, o mestrado, estou no doutorado aqui, então é um lugar assim que faz parte da minha construção como pesquisador, como um ser humano como um todo, então é um lugar que eu tenho um carinho muito especial. E isso que a Sabrina comentou é muito importante ressaltar, né, que aqui a pluralidade dos professores, das formações, dos percursos, torna nós também pesquisadores bastante diferenciados em relação a outros pesquisadores formados em outras universidades, pelo menos é a minha percepção. Eu acho que esses contatos diferentes fazem a gente também ser um pouquinho diferente na hora de olhar para a nossa pesquisa. E, por fim, eu acho que perguntem, não tenham medo de perguntar. Às vezes a gente, como professor, né, tem um pouco de receio de perguntar, né, porque vai pegar mal perguntar, mas mandem e-mail, perguntem, tem as comunidades virtuais, grupos de WhatsApp, com o tempo vocês vão se inteirar, porque os trâmites burocráticos são muitos, os trâmites de ferramentas de pesquisa que a gente vai ter que aprender ao longo do mestrado, né, eu costumo dizer que a curva de aprendizado do mestrado é uma das mais assim, difíceis de lidar, né? Porque a gente lida com muita informação no período de 2 anos, né? As disciplinas, se apropriar do nosso referencial, se apropriar com as nossas ferramentas de análise, enfim, são muitas coisas. É um aprendizado gostoso, mas que exige dedicação. Então, nesse sentido, para que esse percurso seja mais suave, perguntem, não hesitem em perguntar. Esse é o meu recado aí para vocês. Legal, obrigada, Giovanni, obrigada, Sabrina, Fernanda, uns 3 queridos aqui, né? Vou fazer uma fala bem breve para poder dar tempo do pessoal fazer as perguntas, que eu acho que é importante, né, gente? Eu vou na mesma direção deles, eu super concordo com tudo que eles falaram, e eu falo isso para os meus orientandos, né? O Giovanni é um deles, né, Giovanni? E eu acho importante vocês aproveitarem o tempo do mestrado, do doutorado, gente, no melhor sentido da palavra, aproveitar. Muita gente vem para o UFABC, de repente, assim, eu vou fazer as disciplinas, vou fazer meu texto, né? Vou defender e vou embora. Como assim? Né? Então, já pegando até a fala do professor Marlon, a gente tem amizade há muitos anos, né, amizade no ensino aí de química, e a gente acha muito importante que você está numa universidade pública gratuita, de qualidade, que bom, você vai fazer as disciplinas, claro, você vai interagir com os outros colegas, como a Sabrina, a Fernanda, a Giovanni já colocaram muito bem, você vai interagir com pessoas que têm outros pensamentos, sim, outras formações, tudo isso vai entrar na formação de vocês, como professores, como pesquisadores, como pessoas, tudo isso vai contribuir demais. O que é um bom pesquisador, né, gente? Um bom pesquisador vocês vão começar a se formar agora, para serem bons pesquisadores. E, na verdade, é multifatorial. Tudo entra na formação de um bom pesquisador. Então, você está no mestrado agora. O que você pode fazer no mestrado? Você vai fazer as disciplinas, sem dúvida. Você pode ser representante discente de várias coisas, como, por exemplo, a Fernanda já exemplificou, da CPG, representante discente do nosso programa. A Fernanda, o Giovanni, que estão aqui também, participaram da nossa comissão do simpósio, nós organizamos o simpósio da pós, eles estavam nessa organização, não sei se os outros estão por aqui, eu não estou vendo, mas eram 5 discentes, eu, o Bruno e a professora Meire, né, as atividades complementares, porque elas existem, né, gente? Muita gente fica assim, eu tenho que fazer as atividades complementares. Sim, mas não vamos pensar como uma obrigação, é a minha forma de pensar.
é como algo, uma possibilidade, né, participar de congresso, de evento, de curso de extensão, você proferir uma palestra na escola, para professores, né, gente, eu sempre falo isso no meu grupo, a nossa pesquisa, como o Marlon falou, né, a nossa divulgação é uma obrigação nossa até, né, vamos fazer com prazer, claro, mas ela é uma obrigação, tem que chegar na sala de aula, gente, a gente está num programa, né, de educação, então eu queria só, assim, dar essas dicas mesmo para vocês, para pensar numa coisa mais ampla de mestrado e doutorado, né? Não somente em fazer as disciplinas e fazer meu texto e qualificar e defender, claro que isso faz parte também, né, gente? Sem dúvida alguma, óbvio, isso tá dentro, não tem como falar que não tem, lógico, isso é muito importante, mas não é só, né? Para você se tornar um bom pesquisador, vai precisar de uma união de múltiplos fatores, muitos mesmo, né? E quanto mais coisa você se engajar, tanto quanto melhor, né? Essa fica a minha dica, vamos dizer assim, né? Além do que o Giovanni já falou, das normas, claro, aquela parte burocrática, que é importante, sim, precisa, mas tudo, né? É um conjunto mesmo. Bom, eu vou fazer uma fala bem curtinha, como eu falei, viu, Fernanda, para o pessoal tirar dúvida, que eu acho que é riquíssimo esse momento, né? E muito bem-vindos e bem-vindas novamente, viu, gente? Obrigada, né, Solange, Giovanni, Fernanda e Sabrina. Vamos agora passar para as perguntas, temos já uma aqui, que é se há uma, né, o Diego pergunta se há um grupo de WhatsApp de alunos do programa. Vocês têm algum conhecimento disso? Eu não tenho ciência disso, Diego. O que a gente geralmente costuma fazer, né, por exemplo, as disciplinas, cada disciplina vai ser um grupo de pessoas diferente, né, eu acho que é um pouco diferente do usual de outras universidades, que todas as disciplinas são o mesmo grupo. Aqui não, cada disciplina vai ter, como você se inscreve individualmente na disciplina, cada disciplina vai ter pessoas diferentes. Então, nesse sentido, aqui com aquele grupo, você acaba formando um grupo momentâneo, né, que é o grupo de WhatsApp para passar recados de disciplina, para discutir os trabalhos em grupo. Então, geralmente os grupos de WhatsApp para esses momentos são formados dessa maneira, tá? Então, nas disciplinas mesmo. A Lara está perguntando se tem previsão para a volta das aulas presenciais. Quando o nosso país aprender a lição e ajudar a pandemia, né, enfim, quando a pandemia estiver chegando ao seu, né, o seu limite ali de controle, enfim, né. Não sei se a Solange quer falar um pouco mais sobre isso, Solange. Não, só para reforçar o que você está falando, para esse ano já está decidido, nós teremos aulas por meio remoto, infelizmente, já está decidido até dezembro, e aí depois a gente tem um plano de volta às aulas, é um plano que foi discutido bastante tempo, né, fase 0, que é onde nós estamos, depois tem a fase 1, aí voltam algumas atividades, fase 2, fase 3, fase 4, só que a gente não consegue nem sair da 0, por razões óbvias. Então, esse ano, o que nós temos é que será remoto. O ano que vem não sabemos, esperamos e torcemos, por favor, que as coisas melhorem, todos estejamos vacinados, para que a gente possa voltar presencial, que eu acho que é o desejo de todo mundo aí, né, mas não temos nada definido ainda para o ano que vem, temos que aguardar mesmo, as condições sanitárias, como disse a Fernanda, né. Precisamos de segurança. Existe um plano de retorno da universidade. Esse retorno está atualmente na fase 0, porque ele está totalmente atrelado a essas condições sanitárias, né, do país, né? Então, vocês podem entrar no site da universidade e acompanhar esse plano também, para saber o que seria necessário para retornarmos, né? Temos aqui a pergunta, né, essa era a pergunta da Lara, a pergunta do Elton, palestras ministradas para a própria rede de ensino, né, que ele trabalha, conta como atividade complementar ou só congressos? Quem que está perguntando? Elton, ótima pergunta, já aproveito para informar todos, lá no nosso site tem uma ficha de atividades complementares, que aí você vai encontrar
tudo que você pode utilizar para atividade complementar. Por exemplo, isso que você acabou de perguntar, sim, vale como atividade complementar, mas não é só isso, né? Tem várias atividades lá, então seria bem legal realmente vocês começarem a dar uma olhada, como a Fernanda falou, explorar o site, né? E dando uma olhada, o Giovanni falou também. Eu e a Danusa, a gente está exatamente faz 2 meses, né, Danusa? A gente está atualizando e colocando as informações de uma forma mais organizada lá para vocês poderem achar. Não é no site do SIG, Eliana, é no site, se o Bruno puder, por favor, Bruno, colocar aí o endereço. Aliás, né, Bruno, logo nós teremos novidade, vai ter um novo site que a gente vai começar a operar nele em junho. Não vou adiantar mais nada porque é surpresa, né, Bruno, por enquanto, mas a comissão de eventos e comunicação, né, tá se empenhando aí para fazer esse site, né, funcionar e chegar até vocês, mas logo vai ser disponibilizado. É esse aí que o Cláudio acho que acabou de colocar, que ele fica, obrigada, Cláudio, aí vocês vão encontrar todas as informações, muito importante, as normas, inclusive, tudo, né, os procedimentos. Ótimo, Solange, acho que sua resposta também já responde a Camila, que tinha a mesma dúvida, né? Agora, a dúvida da Gabriela de Carvalho, ela gostaria de saber se ela precisa se inscrever em todos os quadrimestres em pelo menos uma disciplina, e se há limite de disciplinas por quadrimestre. Gabriela, né? Obrigada, Gabriela, também pela pergunta. Gabriela, você não precisa se inscrever em todos os quadrimestres em disciplina. Porém, isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Caso você não faça nenhuma disciplina, você tem que se matricular numa disciplina que a gente chama de disciplina, né? Chama elaboração de dissertações e teses. Por quê? Para manter seu vínculo. Você não pode passar nenhum quadrimestre sem fazer essa matrícula. Se você se matricular em alguma disciplina, só matricula na disciplina, em 1, 2, 3, né? Quantas você quiser. A gente recomenda, assim, 2, no máximo 3, né? Aí vocês conversem com, cada orientador vai dar, né, uma orientação certinha para vocês. Mas não tem um limite. Mas não esqueçam, né? Não vou fazer nenhuma disciplina? Tudo bem. Elaboração de dissertação e tese, obrigatório, para manter o vínculo. Senão você é desligada do programa. Inclusive, para quem vai se qualificar, também tem uma matrícula específica para isso, né? Acho que é bom já lembrar, porque boa, Fernanda. Isso é uma novidade para a gente também, né? E muita gente não se atenta a isso. Então, quando vocês forem se qualificar, a defesa também, né, gente? Tem a matrícula de defesa? A defesa também, sim. Também. Que se você não fizer essa matrícula que a Fernanda está falando, de qualificação, você não consegue marcar banca. Aí seu orientador vai ficar tentando marcar banca e ele não consegue. Vamos supor que não vai ser o caso de vocês agora, né, gente? Mas você fala assim, eu vou qualificar em novembro. Então, no próximo quadrimestre, você já se matricula em qualificação. É uma previsão, na verdade, né? Mas isso aí deixa por enquanto, né? Daqui a pouquinho, vocês chegam lá, né? Daqui a 1 ano, mais ou menos. Passa rápido, né? Sim, muito bom. Já fiquem de alerta. O Paulo tem uma pergunta sobre a prova de proficiência em língua estrangeira. Ele fala que no edital estava escrito que ela será feita na volta das atividades presenciais. E aí ele tem 2 perguntas. Para que ele possa se preparar, né? Essa prova segue o modelo do TOEFL, e em caso de não aprovação, ele é desligado do programa? Eu vou até pedir para a Danusa, né, Danusa, que você era da comissão de seleção, se você quiser responder. Paulo, deixa eu esclarecer o primeiro ponto e a Sol me ajuda no segundo também um pouco. A nossa prova é uma prova de compreensão na língua estrangeira. Então, o TOEFL, por exemplo, ele vai ter algumas... para quem fez o TOEFL, você tem que mostrar que se comunica, tem coisa de compreensão, vídeo. Não, o nosso é uma coisa mais simples. Você tem um texto na língua estrangeira e você responde algumas questões que podem ser respondidas na língua portuguesa mesmo, tá? Então, são provas mais simples do que o TOEFL. Agora, lembrando que também, para quem estiver mais ansioso, isso aí
A gente pode tentar sistematizar melhor, mas vocês podem ainda ir fazendo essas avaliações que são contabilizadas como proficiência, não precisa necessariamente aguardar ter a prova aqui, né? E eu sei que a UFABC, por causa dessa questão eu e a Sol, tivemos aí numa reunião com o pessoal da Assessoria de Relações Internacionais, e eles estão ampliando aí indicações de exames, né, fora do nosso, que vocês podem fazer, que contariam para a dispensa da prova de proficiência aqui, tá? Então, é importante que quem quiser fazer a prova de proficiência, a nossa é nessa base de compreensão de texto em língua estrangeira e resposta em língua portuguesa, mas vocês, claro, está aberto aí ainda a questão de vocês fazerem outras provas que estão listadas lá, vocês podem estar consultando a gente, que substituiriam essa prova e valeriam como proficiência também, mas a gente pede que vocês aguardem. Quanto à questão da não aprovação, Sol, eu não tenho muita certeza dessa questão, tá, Paulo? Desculpa. Eu não sei porque normalmente vocês fariam essa prova no ingresso. Então, quem não era aprovado, realmente não continuava, né? Eu acho que é uma boa questão, a gente pode tentar dar um retorno para vocês, porque tem muita coisa, vocês vão ver que são novidades para a gente também, dos docentes, né, e da coordenação. Então, é muito importante esse diálogo, porque a gente vai vendo que damos conta, e a gente vai ter que resolver essa situação, né, porque isso é uma decisão que tem que passar pelos órgãos colegiados e tal, nem é uma decisão que nós fazemos, né? Então, como a Sol estava esclarecendo, só para me alongar aqui um pouquinho, mas tem comissões que tratam de várias coisas. Eu não estou mais na comissão de seleção, né? Mas aí a gente decide as coisas em conversa entre a coordenação, o colegiado, que é um conjunto de vários professores, a professora Fernanda é membro do colegiado, o professor Bruno também, né? E essas comissões que a gente tem para vários temas que vocês vão acabar conhecendo aqui, tá? Quem tentou bolsa já conhece a comissão de bolsa também. Então, só emendando aqui, não sei se a Sol quer complementar alguma coisa. Não, Danusa, eu acho que é perfeito, é que eles, com razão, eles querem saber quando, né, que vai ser feito, mas a gente ainda não tem essa resposta. A gente o que já foi definido é que vai ser feito na volta, né, no presencial, então, a partir do ano que vem. Mas, assim que a gente tiver as informações, elas vão chegar a vocês. Né? A gente quer dar as informações para vocês, é que a gente ainda não tem como dar essas informações, né? Deixaram algumas perguntinhas aí no final sobre esse tema, principalmente, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, copiar aí de repente, né? Para alguma comunicação para os alunos, o pessoal da representação docente, o pessoal da coordenação, mas eu agradeço todos. Perguntaram se os links das aulas vão ser sempre esse, não. Eu vou mandar para vocês o link por e-mail e vai estar no SIGA na parte de notícias, tá? Vai ser sempre um link diferente, porque tem a questão das inscrições e tudo, então, não esqueçam de olhar lá direitinho, e vocês vão receber por e-mail também, no e-mail que vocês estão cadastrados lá pelo SIGA. Não esqueçam de assinar a lista, o link está aí, e vejam o plano da disciplina no SIGA também, tá? E semana que vem estaremos às 16 horas novamente em atividade, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada Danusa, obrigada Solange, Bruno, e todo mundo, Vivili, todos que contribuíram, né, todos os alunos, Giovanni, Fernanda, e Sabrina, que contribuíram para esse momento, né, e novamente ao professor Marlo, que já saiu, mas agradecer a todos novamente. Obrigada, pessoal, boa noite. Boa noite, gente.